Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 98 do Papo de Amigo. Esse que é um podcast que tem um oferecimento da Aioros Studios e é gravado aqui nos estúdios da Content Club. Quero me apresentar, eu sou o Marcos Braga. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós contamos as histórias dos profissionais mais admirados do mercado publicitário, e não só as histórias vividas na publicidade, mas as suas histórias de vida e de profissão. Então, você seja muito bem-vindo. Eu aqui costumo contar essas histórias, mas nunca conto elas sozinho. Sempre estou muitíssimo bem acompanhado do meu amigo, meu irmão Luciano Ottaviani. Grande Marquinhos, tudo bem com você? Mais um episódio, feliz demais de estar compartilhando essa mesa aqui, até porque são duas novas histórias que eu vou conhecer hoje para inspirar mais ainda daqui para frente. Muito feliz, obrigado pela mais uma oportunidade de a gente estar junto. E é isso aí, aqui o Marquinhos falou uma coisa, a gente conta para você o que o LinkedIn dessas pessoas nunca vai te contar, porque a gente fala do CPF, meus amigos. Então fica aí que tem muita coisa boa, muitas histórias legais. E é isso aí, Marcão. E não é a primeira vez que estamos aqui, hein, Lu? Não é a primeira vez. 98 episódios. Quem diria, hein, Marcão? Quem diria? Cara, quantas histórias, viu? Nossa, quantas emoções e quantas risadas já passaram por essa mesa aqui. Pois é, aliás, te convido você na sequência de assistir esse daqui, aproveita que você já ficou aqui, mas quando terminar, convido você a ver outros episódios, né? E se plugar ao Amigos do Mercado num geral. A gente tá falando aqui do podcast Papo de Amigo, mas o Amigos do Mercado tem uma série de iniciativas. Somos uma comunidade que reúne o mercado publicitário, temos lá os nossos eventos, a gente participa também dos eventos de mercado, produzimos conteúdo e plugamos as pessoas, né, Lu? E cumprimentamos as pessoas na rua também, né, Marquinhos? Exatamente. Siga a gente nas redes sociais, entre nos nossos... E siga a gente na Paulista. Quando você vê a Com gente certeza. andando, segue a gente lá, a gente deve ter um lugar legal. No Financial Center, famoso prédio da CNN, se estiver passando por lá, chama o Marquinhos para tomar um café, porque o Marquinhos está todo dia lá, meus amigos, até 10 da noite, viu? Esse é o workaholic, esse garotinho. A gente anda crescendo tanto, que agora já estão falando que é a CNN que fica no nosso prédio. Ah, muito bom, hein? Muito bom, hein? Aí sim, aí sim. Tá nesse nível a parada. Ô, Marcão, e deixa eu te perguntar uma coisa. A gente dá sugestão de outros episódios aqui? Só para vocês verem qual é o nível da parada. Então aqui, vamos lá. Eu nem vi qual que você vai indicar hoje. Vou indicar 3 episódios aqui, ó. Márcia Esteves e Vanessa Brandão já estiveram por aqui. Sensacional. Daniela Pereira e Antônio Toledano. Maravilhoso. Porra, maravilhoso. Cara, Luiz Lara e Márcio Oliveira. Porra, velho. É nesse nível. Meu, caraca, meu. 3 episódios marcantes. Vale muito assistir. É nesse nível, né? E eu quero aproveitar, Lu, também quero mandar beijo para as pessoas que... Então, mandaram um recadinho pra gente? Que comentam os nossos podcasts. Aliás, manda um recado, ó. Aliás, coloca daí de onde você está assistindo esse podcast, que a gente fica muito interessado em saber de onde você está assistindo, nos prestigiando. E também, em algum momento, coloque aí nos comentários se você já trabalhou com alguma das personalidades que estão aqui hoje, né, Marcão? Seguinte, Leandro Veríssimo, Bruno Gimenez, Carolina Rossi. Carol, um beijo para você. Beijo pra você, gente. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando os podcasts do Amigos do Mercado. E Lu, seguinte... Agora é a hora, Marcão. Fizemos o serviço, falamos aí fizemos nosso momento blogueirinho. Agora chegou o momento de receber as nossas convidadas. Com salva de palmas, Marcão. Sempre com salva de palmas, porque é muita alegria trazer aqui mais uma dupla que vai contar uma história muito legal. Vamos receber com palmas a Andressa Martins. Querida Andressa, seja muito bem-vinda, Presença internacional, meus amigos. Diria, Marcão, hein? Será que a gente vai ter Andressa? Muita audiência gringa? Vai, né? Certeza. E aí, Andressa, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Enfim, a gente conseguiu fechar essa agenda, né? Olha, e essa a gente vem falando há um tempo, né? Muito tempo, né? Tô bem feliz que deu certo. Pô, que bacana. Uma honra. Fico muito feliz. E é o seguinte, né? Você viu que a gente começa o nosso podcast animado e tal. Só que, Andressa, esta casa tem regras. Né? Esta casa tem regras, 98 episódios, não abrimos mão da regra em nenhum episódio, hein? Ninguém teve boi não, Marquinhos. Ninguém teve, e com a Andressa também não terá. E não seria justo. Não seria justo com os outros. Andressa, é o seguinte, olha que privilégio nosso. A gente pôde convidamos mais de 100, porque já tem os que estão aí agendados para as próximas semanas. Exatamente. Né? E mesmo assim, mesmo convidando mais de 100, a gente ainda não conseguiu convidar todos os amigos que a gente quer. Porque, poxa, né, nós somos os amigos do mercado, a gente conhece muita gente, né? E certamente tem mais 100 episódios para vir aí pela frente de muita história. Só que para você e para todos que passaram por aqui, teve a missão de convidar somente uma pessoa. Né? Você só pôde convidar uma pessoa para estar aqui ao seu lado quando a gente contasse a sua história e a história dessa pessoa. Então, conta pra gente quem que você convidou para que a gente também receba ela com aplausos. A minha convidada, então, né? Já que eu
sou o número 3 aqui. A minha convidada de hoje é uma pessoa que virou uma amiga já. A gente já se conhecia há um tempo, mas a gente se reconectou essa semana. Casualmente, tivemos algo em comum, que foi estudar IA, em função de uma terceira amiga, também muito especial, que é a Fabi Raulino. Então, minha convidada de hoje é a Paola Campanari. Palmas para a Paola. Ainda, Paola. Obrigada. Tudo bem, Obrigada, Paola? tudo ótimo. Como é que foi? Foi um convite ou foi uma intimação? Como é que ela te chamou para eu participar? Médio. Foi um charme, assim. Foi no estilo Andressa. Então. Vai que no caminho eu te conto. Tipo assim, né? Mas eu também já puxei ela para um outro, então a gente tem uma negociação aí, tá tudo certo. Não dava para negar também. Não, de jeito nenhum. Bem-vinda, a gente tá muito Obrigada, feliz de ter você um aqui prazer. também, viu? Um prazer mesmo. Muito feliz. Sabe que, Lu, você vai ver na história delas muitas coisas em comum com essa nossa jornada de amigos do mercado, de promover as pessoas, promover o trabalho das pessoas, conectar, fomentar o nosso setor, né? São grandes incentivadoras do nosso setor, né? Mas no seguinte, vale lembrar para nossa audiência que está chegando lá, aqui é um podcast publicitário. Imagina o que a gente faz num podcast publicitário. Propaganda. Publicidade. Casa de Ferreira, espeto de pau, né, Marquinhos? E Marcão? E temos novidade hoje, Lu? Hoje eu tenho 2 papéis aqui, você sabe disso, né? Você sabe que eu sou um cara que gosta de me aventurar na cozinha. Multitalentos. Tem uma galera que me segue mais pelas receitas que eu coloco do que pela parte de publicidade, que eu fico muito feliz também. Pois e é. hoje, além de moderar... Jantar na casa do Luciano é uma experiência. Exatamente. Tá. Eu gosto muito de receber pessoas. Mas hoje, Marcão, além de estar do seu lado, nessa honra de receber essas 2 pessoas maravilhosas aqui, saber de novas histórias, eu vou ser bartender aqui hoje, Marcão. Que resposta. Sabe por quê? Porque hoje tivemos a grata surpresa de ter os nossos amigos da Flavor House junto com a gente aqui no Papo de Amigos. Para você que não conhece, Flavor House é uma das maiores empresas da América Latina de produção e fabricação de vários syrups. São aqueles xaropes que dão gostos para drinks, com zilhões de essências, zilhões de sabores diferenciados. E eles têm muitos produtos. Tem base para fazer milkshake. Sabe aquele chocolate quente que a gente vê em Campos do Jordão, que é aquela máquina que fica rodando aquele chocolate cremoso? Base Flavor Houses, meus amigos. Então tem Ice Tea, base de limonada americana, base de chás, tem muitos produtos. E pra gente deixar muito mais saboroso esse papo de amigo, e pros nossos convidados eu vou fazer a famosa Cherry Coke. Se você é da minha geração, você sabe o que é isso. Cherry Coke foi uma bebida que marcou muito a nossa época. E pra mim e pra você, Marcão, hoje eu vou fazer uma soda italiana de Pink Lemonade. Pode ser? Que isso, hein, meu? Nem o Delen, que tá na Itália, tá tomando uma dessa. Então eu já vou preparar. Vai fazendo o nosso merchan que eu já vou preparar aqui os nossos drinks, então Marcão. é o seguinte, vai fazendo aí que eu vou fazer merchan dos nossos amigos. Quero começar falando da casa, né? Poxa, meninas, vocês quando chegaram aqui ficaram bem impressionadas com a Content, né? E eu quero falar para vocês e para os nossos amigos aqui um pouquinho mais sobre a Content. Aliás, coloca por favor aqui a marca da Content na tela, porque a Content, ela nasceu como uma agência de marketing de influência, mas evoluiu para algo muito mais impactante, né? Um grande parceiro de muitas e importantes marcas em 4 frentes de negócios muito consolidadas. Para começar, o marketing de influência, que é de onde originou-se mesmo a companhia. Ela é especializada nessa conexão entre as marcas através do universo do marketing de influência. Todos nós sabemos o resultado que dá, né? O quão importante é você estar associando a sua marca a um influenciador e aproveitando também da audiência que ele tem, trazendo novos públicos, mas é tão vantajoso quanto trabalhoso. É importante que você tenha uma empresa especializada nisso, então eles atendem marcas importantíssimas. Vale a pena você conhecer o trabalho que a Content faz no universo de marketing de influência e, além do marketing de influência, também toda a profundidade que eles trabalham no setor do esporte. O esporte é um grande conector de emoções e também das marcas com as pessoas. Então, a Content Sports faz esse trabalho além da produção de conteúdo vinda de profissionais oriundos do esporte, né, que passam a ser produtores de conteúdo depois da sua trajetória de esportista, que geralmente ela acaba terminando muito cedo, mas eles vêm para cá, sentar nessa cadeira aqui e produzir muitos conteúdos, né? E aí, além disso,
Content Studio. Content Studio é o que a gente está vendo aqui, né? Só que não funciona somente nesse formato. Você está vendo aqui o formato de podcast, mas tem o formato de mesa, enfim, formato de outras cenografias possíveis e também produções fora daqui, que é produzir conteúdo. Fala com o pessoal da Content que eles também são feras nisso. E para completar, Content Social Hub. Você já tem o seu conteúdo, você quer que ele chegue no público certo, com o orçamento correto, né? Sendo trabalhado com profissionais, né? Para distribuir melhor o seu conteúdo, Content Social Hub. E isso fecha ali todo o ciclo de experiências, enfim, de soluções que a Content tem para suas marcas. Seja você agência, seja você anunciante, eles são os parceiros ideais. Então fale lá com o pessoal do Ale Visconde, tá bom? Nossos grandes amigos aí, muito obrigado por nos receberem tão bem aqui na Content, viu? Lu, tô fazendo aqui meio com água na boca, você percebeu? Já tá ficando pronto aqui, Marquinhos. Tudo bem, vou fazer mais um então. Posso fazer mais um? Então, vamos lá, já vai fazendo aqui, porque depois Então, você já vai saborear depois a gente vai entrar nas nossas histórias aqui e tal. Quero falar dos nossos patrocinadores da Ioros. Vocês veem aí a Ioros aí na ponta da mesa. Cara, a Ioros são grandes parceiros. Você tá vendo o vídeo aí, ó. Eles são os nossos... São parceiros de 3D. Como que se fala, Lu? Anamórfico, 3D anamórfico, são os parceiros de tecnologia. Vocês veem aí essas peças que parece que elas vão sair da tela ali nos aeroportos, nos OHs. A Ioros trabalha a tecnologia para que isso aconteça. São parceiros tanto dos anunciantes, quanto das agências, quanto das empresas de OH, né? E não somente isso. Sensor de presença, gamificação, tudo que tem a ver com tecnologia, eles são os parceiros que vão ajudar você a viabilizar isso daí. Porque às vezes você tem uma ideia maluca, ela fala assim, puxa, mas acho que não dá para fazer. Cara, dá. Não, e outra coisa, né, Marquinhos? Eles são mágicos. Quanto mais interativo e mais diferenciado for nessa gama gigante que tem de opções hoje de Media of Home, mais vai chamar a atenção. Então, eles fazem muitos com interatividade mesmo das pessoas. Você interage com o celular com a telona lá. Já tivemos essa experiência no aeroporto também, jogando lá o do Banco Itaú, o pênalti, batendo pênalti. Quase perdemos o voo ali, porque estava numa batalha aí, o Marquinhos lá. Mas enfim, é um trabalho bem diferenciado que faz um resultado muito legal. Né? Cara, é feito por uma galera muito gente boa. O Rafa já esteve aqui, inclusive, convido vocês a assistirem o episódio com ele e terem aí a Ioros como um grande parceiro. Tá aqui o QR Code na tela, escaneia lá e manda um salve lá pro Rafa. O Rafa é gente boa. Direto de BH. Beijão, de BH para o mundo. Gente finíssima. Beleza? Merchan entregue, drinks à mesa. Vamos fazer um brinde aqui? Um brinde. Viva! Muito bom, hein? Muito bom, hein? Gostoso, né? Tô bom de merchan aí, ô, Andressa? Foi aprovado. Foi aprovado? Aprovado o drink, aprovadíssimo. Aprovado o merchan. É melhor que a Cherry Coke. Melhor que a Cherry Coke. Tá Muito vendo? melhor. Eu também acho. Pô, bom isso aqui, meu. Não, maravilhoso, Bom, né? meu, gostei mesmo. Maravilhoso. Gostei, muito bom, muito bom. Parabéns aí. Lu, seguinte, hein, meu. Merchans entregues, apresentado. Agora chegou o momento da gente, cara... Agora é a hora, das Marcão. histórias. Cara, e é o seguinte, Lu. Publicitários são grandes contadores de história, né? Mas dessa vez eu vou perguntar não uma história, não pedir para as nossas convidadas contarem uma história, mas relatarem uma história que contaram para elas, porque Justo. há histórias, né, que precedem a nossa existência. Justo. Então a gente ouviu de alguém, né? Andressa, imagino que tenha sido assim com você. Você não estava lá na ocasião que a dona Sônia conheceu o seu Edson, e tal, né? Que história que te contaram? Que contexto? Por onde é que passa isso daí? O que chegou até você? A história dos meus pais é bem interessante. Pessoal todo do interior, né? E aí, quando meus pais eles tinham 3 anos, minha mãe tinha 3, meu pai tinha um pouquinho mais, eles brincaram juntos e tiraram uma foto deles. Caramba! E aí, depois, quando eles se conheceram, eles só lembraram, eles não tinham essa memória que eles tinham se conhecido, mas eles acharam a foto e aí descobriram que eles já se conheciam desde que eles tinham... Nossa, isso é um livro. Cara, isso é uma conexão, Isso é um cara. livro. Não, é um livro. Assinado. Né? Que loucura, né? Caraca, e aí, que eles descobriram que maluquice. eles tinham filme. brincado com 3 anos de E idade. aonde? Que contexto? Que é a região que era? Isso foi em Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul. E a família do meu pai, acho que era de Uruguaiana. Minha mãe nasceu em Alegrete, depois se mudou para Uruguaiana. Assim, para onde for, eu não lembro direito, né? Porque eu nunca fui, assim. Só fui uma vez para Alegrete, porque era a cidade onde a minha mãe nasceu.
Mas foi um negócio meio louco, assim. Maluquice. Cara, Em algum lugar do passado. É, maravilhoso, né? Filme, isso é não, filme. assim, na minha vida tudo é filme, assim, né? Já começou. Começou aí. Demais. Que legal. E aí eles se reencontram com mais ou menos que idade, por onde? Como é que é essa história? Não, aí depois eles se reencontraram em Porto Alegre. E foi quando eles começaram a namorar, mas aí eles já estavam morando na capital. E aí, desde então... Que legal, hein? E quem chegou primeiro? Você tem irmãos? Como é que é essa história aí? Tenho. Eu tenho um irmão por parte de mãe e um irmão por parte de pai. E tenho mais um adotivo que veio na sequência, assim, que ele ficou morando com a gente. Eu perdi o posto de caçula para ele. Já é. Maravilhoso. Mas eu sou a única menina da família. Ah, isso isso, tá vendo? Isso agora já é a protegida. Aí foi, né? E até do meu mais novo também, assim, a gente brinca, né? Que a gente saía junto, apesar dele ser mais novo, acho que eu devia ter uns 15 quando ele nasceu. Caramba. Mas mesmo assim, teve uma época que a gente saiu junto. Não, que legal, hein? E para os seus irmãos mais velhos, qual a diferença também? Uns 15 também. Fica ali entre 14 e 16, mais ou menos, pelo que eu lembro. É um intervalo. É o período sabático dos seus pais. Os dois tiveram filhos muito cedo, aí depois dos dois veio eu e na sequência veio esse meu irmão aí. E os seus pais trabalhavam? Seu pai trabalhava, sua mãe? O meu pai, ele era muito ligado à publicidade, ele era comercial, na verdade, né? Tinha uma empresa de representação comercial. E a minha mãe trabalhou no sindicato das agências de propaganda por mais de 40 anos. Caramba, hein? Então a publicidade desde sempre muito perto de A você. Mosquinha já participava Desde daquela sempre. casa nos almoços de família, picando todo mundo lá. Praticamente toda a minha família passou pelo festival, de alguma forma ou de outra. E aí, isso tudo em Porto Alegre, você morou boa parte da sua vida em Porto Alegre? Morei. Foi... todo o período ali que eu trabalhei no festival, eu sempre tive em Porto Alegre. E aí, claro que eu tive umas indas e vindas, que eu morei fora, mas era 4, 6 meses, mas até 7 anos atrás, quando eu fui definitivo. E aí... André, o festival nasce quando? Quando que nasce o festival? O festival, ele deve estar com seus 49, 50 anos agora. Porque eu lembro que eu escrevi a última vez que ele estava com 48 anos. E isso deve fazer um ano. Então, deve ser por aí. Ele vai, acho que ano que vem ele faz... O ano que vem ele faz 50 anos. Caramba, que legal. Foi fundado pelo meu tio. Super especial. Ele foi fundado pelo meu tio. A vida inteira, assim, ele trabalhou nisso até na pandemia. E aí, na pandemia que acabou acontecendo essa transição. Eu entrei no festival com 13. Caramba. Faz um tempo já, uma vida. A gente vai entender essa parte aí mais. Daqui a pouco a gente vai chegar, mas primeiro a gente quer explorar esse lance da infância. E Andressa, como que era a Andressinha pequenininha, novinha? Era levada? Era... Terrorista. Eu não tenho nem como dizer que não, porque foi uma coisa que eu sempre fui. E sim, eu tô pagando todos os meus pecados agora. Faz parte. Eu sempre ouvia. É muito louco isso, porque eu sempre escutava da minha mãe. Era praga de mãe. Vai ver quando tu tiver filho. É praga de mãe, isso é certeza. E, assim, meus avós tinham trauma que eu fosse lá na casa deles, porque tinha aquele som de botão. E aí eu ia lá e fazia apertava em todos os botões. Então, assim, hoje a minha filha faz a mesma coisa. Então eu vejo assim, tá, tudo bem, tá pago. Tá pago. Caramba. E aí, mas era super... Embora terrorista, tinha muitos amigos, super sociável. Tipo, a pessoa conhecida do colégio. Mas eu era conhecida porque eu era terrorista. Assim, eu sempre fui... Tipo assim, ninguém mexe ali, que ali é fio desencapado. Era mais tipo ou menos isso. Eu era muito do terror, assim. A sorte é que eu estudava bastante. Então, foi o que me salvou. Você não chegou a bombardeando, por exemplo? Não, isso não. Não, porque ao mesmo tempo que eu era terrorista... Você estudava, se garantia nos estudos, só que causava. Muito bom. Muito bom. Vou trazer a história aqui pro lado da Paula. Paula, a mesma coisa, né? Em algum momento te conta uma história, porque você não estava ali no contexto, né? Que a dona Vicky conhece ali o seu Zé Carlos. O que te contaram? Essa é ótima. Foi em Santos. Ele numa turma de alunos de medicina. Sério, todo esportista, vôlei, futebol, tipo, uau, assim. E ela no grupo de amigas da escola. Naquela época não existia chapinha, então elas passavam ferro com papel de seda. Em Santos.
umidade. Aí ela tá lá, conheceu meu pai, gostaram, foram conversar e tal. Então, encontraram no banco ali da praia, começaram a conversar e o tempo começou a virar. Nossa senhora. Eis que começa a garoar. E aí, eu acho que meu pai tinha dado um beijo nela. De repente, falou, mas que cheiro de queimado. do cabelo dela. Ela desesperada. Sempre, eu não entendi porque minha mãe tinha lenço na bolsa a vida inteira. Ela me contou, ela tacou o lenço rapidamente na cabeça, não perdeu o namorado. Caramba. Já comecei Mas no foi perrengue. assim, Já. esse foi o primeiro encontro. E os dois Mas passou insanos. primeiro, né? Não, eles estavam lá passeando. Tá passeando. Tipo, começou no verão. Foi amor à primeira vista e então até hoje. Aí amor de verão sobe serra, hein? Tá vendo Subiu aí? serra e Subiu estão serra, até hein? hoje. Cara, maravilhoso, Caramba. hein? E você tem mais irmãos? Tenho mais 2 irmãs, um irmão. Mais novos, mais velhos? Meu irmão mais velho, 1 ano e meio, 2 irmãs mais novas. Que legal. Uma dela pivotando de psicóloga aos 50 anos para computação quântica. Ó, maravilha. Coding. Olha Na aí. PUC. Aplausos para a irmã da Paola. Eu tiro o chapéu para as pessoas que dão uma A virada outra na é uma carreira. psicóloga, publicitária, terapeuta, holística. Que E o meu legal. irmão é do mercado financeiro. Maravilhoso. E me fala uma coisa, seus pais trabalhavam, qual era a profissão deles? Meu pai é médico ainda, Médico? vai no consultório com 83 anos, Caramba. caminha quilômetros por dia. Doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos, cardiologista. Maravilhoso. Ela já foi de tudo. Ela se formou em química, também trabalhou loja, vendeu joia, imóveis. Desenrolada. Já fez desenrolar, sempre. Ela era tipo uma Andressa, assim, na escola. Causava. Tipo, expulsa pelas freiras, esse tipo de coisa. Era rock and roll naquela fase. Fugia para ir no cinema dançar rock, esse tipo de coisa. Maravilhoso. E você, quando criança... E eu... Era da pá virada? Outlier, Era... não, outlier, pensa. Vendo, né, minha mãe super assim, meu pai já mais calmo, origem italiana. E aí, ela dançava na sala, balé, e punha filmes de balé clássico. E eu devia ter uns 3 anos. Aos 5, eu já fui pro balé clássico, que era o sonho da minha vida. Uau. Só que eu era muito calada, muito tímida. Então, eu me expressava pelo balé. Era onde eu conseguia comunicar as coisas. Era super estudiosa, muito fechada, mas o sonho da minha vida era me comunicar para fora. E aí, na hora que eu fui resolver que faculdade fazer, eu falei, eu vou fazer marketing e comunicação, que era junto, né, SPM nessa época. E foi o sonho da minha vida e foi lá realmente que eu comecei a dar voz fora a dança. Misturado com arte, criatividade, etc. Então, esse foi o minha entrada no mundo da comunicação, do marketing e da propaganda. Olha que maravilhoso. Sensacional. Você sabe que você está falando que o balé te deixou um pouco mais extrovertida, sem vergonha e tal. Vanessa Brandão, da Heineken Company, falou que começou a cantar, fazer aula de canto, para dar uma destravada, porque quando ela ficava diante a um público, ela ficava um pouco mais coagida, assim. E é muito legal, né, quando as pessoas vão buscar E hoje, alternativas. hoje uma cantora profissional. Hoje uma cantora, mandei para ela ontem, pô. eu falei, olha essa mulher cantando no karaokê. Falei, imagina você no karaokê. Super profissional, assim, canta há muitos anos, fez aula há muitos anos e tal. Mas é muito legal. Marcão, começamos com chave de Bom, ouro hein? Tá aqui, vendo aí? hein? Mas que é isso, Histórias que legal, maravilhosas. A gente conhece as histórias de vida dos nossos É isso. convidados. Só que é o seguinte, né? A gente tá lá, né? Aprontando na escola, tá lá dançando, tá lá vivendo e tal. Só que um dia, putz, chega um momento, cara, precisa E aí? trabalhar, né, meu? E aí, meu? E aí, meu camarada, né? Como que a vida profissional chega até você, Andressa? Quando que você vê pela primeira vez um esforço seu trocado por uma grana? Dinheiro mesmo foi aos 13. 13, que beleza, hein, meu? Porque... Começou cedo. Não, o que acontece é que lembro que tinha um negócio na escola que era aqueles programas do Junior Achievement, que era que a galera ia para lá e fazia uma espécie de uma empresa com toda uma administração por trás. E aí eu lembro que no final daquele programa, eu não fiz parte do programa, eu lembro que no final do programa eles colocaram umas máquinas para vender e aí eu pedi dinheiro pro meu pai para eu poder comprar uma máquina. E aí eu comprei e segui fazendo, porque eu já tinha dado certo com eles, né? Já tinha sido pivotado, estava tudo certo, eu só segui o baile. Porque era um projeto de 1 ano, quando encerravam, eles tinham que dar um fim à empresa. E aí eu comprei a máquina lá para fazer as bolsas, aí eu comecei a fazer bolsa.
Isso foi quando eu tinha 13. Cara, empreendendo com 13, Não. velho. Caramba, né? Maravilhoso, né? Não, quando ela falou que era da pá virada, que a gente perguntou pra ela qual foi o primeiro trabalho, eu já tava esperando que ela fosse responder. Eu falsificava RG pros meus amigos. Não, isso foi aos 18, né? Pô, Eu vendia assinatura de pais, eu clonava a assinatura dos pais deles quando eles tomavam advertência e tal. Mas caramba, mas isso foi 13 um anos pouquinho você já empreendeu assim, já falou, meu, puta, vou comprar, vou fazer, vou vender. É muito louco, né? Esse lance da galera descolada, assim, né? Sim. Desde a... Minha filha é muito assim. Minha filha fala, não vejo a hora de trabalhar e ter minha independência financeira. Eu falei, é pra isso que eu te crio. Pra você depender o quanto menos de mim, pra você voar. Lembra ela nos eventos do Amigos, Não, o que ela falou pra você? Foi pedir um estágio. Exatamente, E ela tinha, no ano passado, tinha 12 anos. Ela falou, posso estagiar no Amigos do Mercado? Mas falou, a hora que você quiser. Só que elas estão morando em Cotia. Agora fica inviável, mas... Se um dia se ela vier morar um dia comigo, com certeza, eu falei pra ela, falei, ó, meio período do seu dia você vai trabalhar. Pô. Ou na Logo ou no Amigos do Mercado. Muito. E aí, na sequência disso, como que foi os seus primeiros passos profissionais? o festival, como eu sempre tive dentro do festival... eu fiz um negócio também antes. Eu vendia o... Eu trocava, na época, por chocolate para as pessoas poderem tirar foto com o Washington Oliveto. Festival. Agenciava o Washington Oliveto. Maravilhoso. Isso eu fazia com frequência, assim. Sim, ele sabia ou ele sabia? Não, ele nem sabia isso. Eu já fornecia o acesso, né, trocava por chocolate. Ele tá aqui no camarim. Era mais ou menos isso. Porque a família, né, sempre tive dentro do festival, sempre gostei da loucura do festival. Então, eu lembro desde pequena, assim, eu tenho a minha memória visual, assim, de episódios, assim, que eu vivi lá dentro. E aí, com 13, eu lembro que eu fui ajudar na bilheteria, no tema da bilheteria, no credenciamento. E aí foi uma coisa também que me marcou, porque eu lembro que tinha uma artista lá acho que ela era do SBT, sei lá, que eu lembro que ela fez o comercial do festival. E ela... Era um comercial que no final era uma mão, assim, que entrava uma mão, que fazia assim, e depois a mão virou o cartaz do festival. E aí eu lembro que quando ela foi buscar a credencial, que eu que fui entregar. Então, foi uma coisa que me marcou, que eu que entreguei a credencial. Maravilhoso. Daquela pessoa que eu via na televisão. Não, maravilhoso, né? Demais, né? E aí, depois dali foi, assim, eu passei por todas as funções do festival. Então, eu fui pro credenciamento, depois ajudante de montagem, palco, tudo, né? tudo, assim. Era um negócio muito louco, porque eu gostava daquilo, né? Eu era alguém da minha Vocês família. respiravam isso, Não, né? e você acha que desde o começo já entende qual que é a importância de existir um evento como aquele, Inclusive, a gente falou do festival, não citamos qual festival, acho que é. Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Festival de Gramado, gente. A gente tá falando de qualquer festival, né? Tava nos grandes festivais do Brasil, né? Internacionais também. E na época, assim, era um negócio que era muito louco, porque eu lembro quando foi aquele cara da fotografia, Oliver Toscani. O Toscani, caramba, que Aquele legal. lá foi Benetton, muito massa. né? Ele tinha as fotos da Benetton, fodástico. Eu lembro muito, cara, uma edição antológica dele no Roda Viva. Não, ele é maravilhoso. Não, e ele era brabo. Eu lembro contestador pra caramba e tal. Não. Porque por mais que ele seja muito envolvido na propaganda, ele era um cara que era contra a cultura, né? O cara é um cara... Um dos primeiros grandes que foi ousado, né? Não, e outra coisa, essas campanhas que ele fez com o pato cheio de petróleo. Do beijo e tal. Eu Ele sei era que bem foi ousado, um assim. super sucesso no festival. Na época, superlotou. Imagina, naquela época, né? Superlotar uma sala com tanto problema que tem hoje. Naquela época, superlotou, deu bombeiro. Foi um negócio muito louco por causa dele. Então, isso é uma das... E desde sempre o formato era esse formato de levar conteúdo e também reconhecer o trabalho dos profissionais. Sempre foi uma pegada meio Cannes, assim. Só que acho que a diferença, que sempre nos diferenciou de qualquer outro evento, meu tio tinha muito uma visão, assim, de que o jovem é o futuro. E então eu lembro que sempre quando tinha alguém interessado no festival ou querer levar o festival para outro lugar, sempre travava quando a pessoa queria... vou fazer um evento, só que um evento mais voltado para profissionais, e aí tiraria o acesso dos estudantes. Aí meu tio ia lá e dizia, não, mas eu acho que... ele sempre foi muito a favor disso, assim, de começar na base, assim. Então, isso foi uma coisa que, até hoje, eu acho que ficou meio
meio que no DNA do festival, que a gente sempre, por 22, mudou um pouco do público, né? Até ali 2017, tu via aquela massa de estudantes. E em 2022, na retomada, eram muito mais profissionais do que estudantes. E a gente sempre com aquela coisa de trazer mais universitários, mais a galera que, por mais que estejam em agências trabalhando, porque hoje todo mundo começa cedo, Sim. eles também tinham aquele negócio de ter lá o crachá de que está na faculdade, está cursando alguma coisa. E é muito difícil a gente encontrar hoje, sim, né? Também. Imagino que para muitos o primeiro acesso a um evento Não, publicitário. é isso que eu ia falar. E outra, eu tenho 44 anos de idade, vou fazer 44 agora em outubro. Eu já comecei a minha carreira conhecendo o festival. Nunca fui a um festival de Gramado, mas eu sempre soube, sempre acompanhei as notícias, enfim. Isso já faz parte da minha carreira da história, o festival. Então, você como estudante, o estudante levando, presenciando, vivendo aquilo, tem um monte de CEO hoje em dia que o Festival de Gramado foi a primeira oportunidade da vida É muito louco. de estar junto com profissionais premiados, né? Não, o que é mais louco é porque o festival, ele tem uma conexão emocional com as pessoas. Quando eu assumi como CEO, eu lembro que eu recebi mensagem de uma galera da Disney, assim, não só da Disney, me lembro que o Beto também, do Omelete. Porque eu tenho uma conexão emocional, foi o primeiro prêmio que eu ganhei. Massa. O Gordilho, foi o primeiro evento que eu fui. O Hugo sabe? também deu um depoimento muito legal sobre a participação dele. Bom, o Hugo, eu sou apaixonada pelo Hugo, né? Eu falei com ele há 2 dias atrás, até a gente se falou pelo telefone, a gente sempre se fala, é uma pessoa que... Teve uma novidade agora, acabou de sair da Macana. Mas eu já sabia. A gente também já tinha... Claro, já tinha me falado, mas aí aquela coisa, né? E foi muito louco isso, porque são pessoas que eu acabei me conectando em função do festival, né? Então, ficava muito difícil, assim, dissociar a vida pessoal do festival, porque sempre trabalhei, né, no meio. Então, os grandes amigos que eu tenho vieram pelo festival também. Uma coisa que a gente gosta de explorar bastante aqui também no podcast, Andressa, é quem é que estava com a gente ali no começo. Né? Você, quando estava dando os seus primeiros passos, antes ainda de virar CEO do festival, tá? Quando estava ali na labuta mesmo, tal, quem que você lembra que estava com você ali trabalhando contigo no festival, tal, que hoje está por aí pelo mercado em outras companhias e que avançou por aí? Tem alguma referência que você lembra? Não pessoas tão branquistas. Não, tô brincando. Assim, eu sempre trabalhei no festival, mas eu sempre fui muito bastidor. Né? Na verdade, a minha virada de chave, assim, de sair do bastidor para ir pro front, ela não se deu por algo que conquistado. Aconteceu depois da morte do meu pai. Porque eu sempre fiz coisas pro festival, né? Tanto que em 2008 eu fiz o primeiro festival fora do país, que foi na França, né? Isso está no livro lá do festival, tudo mais. Mas era uma coisa que a gente não falava muito. Eu criava um negócio dentro do festival, mas dava certo. Aí era do festival. Desse era né? seu. Assim, né? Então eu sempre fui assim como no colégio, né? Eu era sempre do contra, né? Então acho que isso também me fez sempre ser de bastidor. E aí, esse olhar provocativo é importante, cara. Quando você está falando da indústria criativa, é isso que tira a gente do lugar. Não, e também assim, pensa que as pessoas sempre me viam como uma criança que cresceu dentro do festival. Você respirou isso, né? Então, assim, eu sempre fui vista como aquela menina lá que trocava chocolate para a pessoa conhecer o Washington. E então, quando meu pai faleceu, eu lembro que ele fazia parte de um clube de cartas lá, que ele jogava carta, e eu achei a chave de um cadeado do armário dele, e eu fui lá. E quando eu cheguei, tinha um monte de recorte das coisas do festival, onde eu... E aí, ali, eu disse, putz, ali foi uma virada de chave. Eu falei, não, agora eu... Ele projetava que eu você acho que Era um clipe pessoal. Ali, não, né? e aí todo mundo... E engraçado, né? Porque eu me formei em jornalismo porque não me deixaram fazer publicidade. Eles tentaram ao máximo me tirar desse meio, mas não conseguiram. E aí eu lembro que quando eu cheguei, todo mundo falava assim, chegou a jornalista e tal. Todo mundo já sabia da minha história, né? Que meu pai contava para as pessoas. Então, ali foi a virada de chave. Eu falei, não, mas agora eu tenho que ir pro front. Sim. E foi quando aí eu comecei a assumir os projetos. Eu falei, não, isso aqui fui eu que fiz. E daí eu comecei a bater na tecla. Não, esse projeto é meu, esse projeto eu quero tocar do meu jeito, que foi eu que criei. E foi quando eu, né, comecei a ir pro front mesmo. Pro front e pro fight, né? E os seus irmãos também são envolvidos com o projeto? Meu irmão trabalhou um bom tempo no festival.
Hoje ele já mudou de área, mas ele sim. Na verdade, o meu irmão foi preparado para isso. Meu irmão fez publicidade. Ele sempre trabalhou na ALAP, né, na Associação Latino-Americana de Publicidade. Ele foi o cara preparado para seguir com o festival. Só que daí era um desejo mais meu do que dele, né? Sim. E tem que partir muito de vocês também, né? Não adianta só falar, por favor, não assumir lá. Não. Enfim, tem que ter... Mas ele é uma pessoa... o festival não tem, continua, né? Eu vejo meus sobrinhos, os filhos dele... E a própria Helena, né? A gente leva no festival, as crianças estão lá no meio, estão roletando, estão ajudando em alguma coisa. Eu me vejo muito... Não, maravilhoso. Me vejo muito nos meus sobrinhos. Trocando chocolate. Vocês querem tirar foto com o Hugo Rodrigues? Não, uma das minhas sobrinhas, eu acho que ela deve fazer isso. Porque ela tem... Os outros são mais... Mas tem uma ali que eu não... Agora você quer que eu te apresente a Manzer? Que pulseirinha é essa aqui? Essa pulseirinha é a menina que comprou, tá? Pra me colocar pra ter acesso ao canal. Essa pulseirinha dessa cor. Legal, maravilhoso. É mais ou menos por aí. Muito bom. Deixa eu trazer pro lado da Paola aqui também, porque, Paola, você, enfim, lá, né, dançando, curtindo ali sua infância e tal, chega a adolescência e em algum momento chega a vida profissional para você. Né? Como que foi esse movimento para você? Foi radical. Radical. Porque aí acho que eu falei tudo que eu não tinha falado até os 18. Peguei uma turma extremamente criativa, que hoje tem criativos de todo tipo na música, no design, etc. Então, eu acabei indo dançar street dance, namorar um músico, fazia faculdade, estagiei na DPZ, aprendi, era Tipola, Marcelo Serpa, Luiz Toledo... assim, figuras. Petit, a Júlia Petit era estagiária junto comigo. Essa era a turma. Caramba. Você sabe que o Dua Lipa esteve com a gente aqui? Eu acho que o Dua Lipa foi um dos últimos papos que teve. Olha. Foi incrível. Foi um dos dias que eu chorei demais, assim, antes de começar. Porque quando entra esse tipo de pessoa, você fala assim, eu cresci ouvindo histórias. Sabe quando você se depara? Tipo, eu nunca conheci o Silvio Santos, que seria outra pessoa que ia chorar a hora que eu encontrasse. Mas o Dua Lipa foi um cara... Foi sensacional. Fui convidada, ficando mais tempo. Aí, no final, a dupla era Adriana Davini com Tipola. Tinha um briefing da General Motors. Me deram para brincar e o meu foi aprovado. Que legal. Não, aí eu perdi o estágio. E aí? Aí eu falei, nossa, então não é... Fui para talent, estagiar e tal, mas eu falei, acho que então não é no mundo criativo. Vou para empresas. E aí eu resolvi ir para o marketing de empresas. E como é que foi essa mudança, esse desafio? Assim? Acho que desde o começo. Primeiro falaram assim, você trabalhar com comunicação, publicidade, tímida desse jeito, só se nascer de novo. Eu nasci de novo e virei do avesso. Aí depois para publicidade, nasci de novo, fui parar numa empresa. Aí você acha que vai entrar no marketing, não tem vaga. Eu falei, não, mas eu topo o que tiver. Eu fui ser demonstradora de geladeiras nas Casas Bahia, esse lugar limpando. Foi no front. Que foi a melhor coisa, a melhor escola da minha vida. Sim. Primeiro, para você ver que tudo que está no livro, tudo que é planejado, tudo que a agência cria, o marketing aprova, etc., na hora do vamos ver, acontece diferente. Fazendo um paralelo hoje, o que está acontecendo nos meios digitais também. Então, você tem que monitorar o tempo inteiro. Nós éramos esse nervoso. Aí eu usei o conhecimento de faculdade, de publicidade, eu comecei a ajudar o marketing. Falar, o A não é bem A. Vou te dar um insight aqui, lá da infantaria. Eu tô lá com o cliente. Aí comecei a gerar dados, relatórios. Nada diferente do que é hoje, né? Assim, o marketing com todos os seus elementos. Mas foi muito bacana. Aí eu comecei a escalar dentro da empresa. Acabei numa área de inovação, que também pirou cabeção, nasci de novo, já com as caras do Vale do Silício. Aí foi uma carreira inteira de quase 30 anos em empresas, construindo umas marcas bem interessantes. E você teve muita experiência de cursos de fora também? Tive. Eu amo estudar, sou nerd total. Acho que ela é a freak aí do trabalho, do estudo e tal. A gente pega e você do estudo? Sou. Porque eu acho que eu sou aqui aprendiz eterna. Uhum. Então, estou sempre procurando coisas. Mas era meu sonho. Harvard, Stanford. Eu criei para a Singularity na NASA, que é onde eu conheci a Fátima Pissarra. Eu trabalhei com ela 2 anos, enquanto era Music to Vevo. Caramba. Mas na época de Samsung foi que eu fiz Harvard e Stanford. Eu fiquei uns 10 anos na Samsung, 8 dedicada a construir a marca que era rejeitada, né?
para sair de lá, ela já era a sexta marca preferida. Caramba. Eu montei o marketing corporativo E lá. depois que você estava no front lá, com os clientes lá, no tete-a-tete na você loja... passou 10 anos na Whirlpool também, né? 12 na Whirlpool. 12 na Whirlpool. Um ano ajudando a Fast Shop a mudar todas as lojas para o modelo premium de experience e tal, porque eu também me formei nos Nossa, eu Estados lembro Unidos, muito desse movimento da Fast Shop. Eu era uma consultora dos donos da Fast Shop. Assim, de geladeira eu entendo, pô. Geladeira Não, tá... não. É que eu já tinha passado, Eu lembro muito desse movimento. Não, assim, eu viajava deles. com um designer na época de Whirlpool e também fiz alguns cursos de Nova York com o cara que criou a Experience Economy. A gente foi se formar com ele, passar em lojas, decupar modelos, ver o modelo da Disney quebrado por trás. Então eu tinha toda essa técnica. E aí ajudei Usou um benchmark nervoso. E aí começou a trouxe pra Fast cá. Shop a virar uma loja de experiência premium com sensorial. Não, e eu tudo lembro que eles mais. montavam umas cabines Isso, com os home theaters e então, tal, escuro. fui lá, botei essa pilha. Eu lembro muito dessa Aí fase. eu fiquei 2 anos Lexmark e logo me chamaram para a Samsung, que ainda era... Não tinha mal, tinham celulares rejeitados. Que né? ano que foi isso, mais ou menos? 2005 fui para a Samsung e fiquei até 2014. 2014, E aí não tinha nem o branding, na verdade era... Você pegou um momento, cara, da explosão da Samsung. Não, ela No começo fez não, né? Samsung. No começo não, ela... Pegou moto alta, né? Nossa. Labutou muito, né? A Gisela, muitas pessoas, não fui só eu, mas é que no final eu fiquei a pessoa de head de marketing corporativo durante uns 8 anos. Então, estratégia da marca, tropicalizar a estratégia global, fazer lojas de experiências, desdobrar para o varejo, toda a comunicação de Samsung nesses anos todos, e verba, etc., eu que cuidava. Fora a tratativa, né, com os coreanos. É um Cara, aprendizado. A cultura É uma é luta. totalmente diferente, né? Mas eu fiz uma coisa que eu acho que é o que eu aprendi na vida também, né? Que é quando você fala, não, vou ter que nascer de novo para entender. Eu fui estudar cultura, que é o que você faz como um bom planejador publicitário. Eu fui entender as personas, meus clientes, e como é que eles nasceram. Então, eu fiquei amiga de algumas coreanas que me contaram como é que eles se formam na Coreia. E aí eu entendi como a mente deles foi criada para entender como é que eles se comunicam, o que era pessoal e o que é cultural. Aí eu comecei a separar o que é pessoal do cultural e entender a parte metódica deles, porque é escola militar. Então, você tem que entender as culturas. Você aplica os conceitos o tempo inteiro de marketing, de planejamento estratégico, de publicidade para tudo que você faz. Eu falei, eu vou fazer isso. Quando eu entendi alguns signos, rituais, etc. Então, aí começou a ficar fácil. Fiquei uma pessoa de confiança. Tanto que eu sou a única não coreana que recebeu um prêmio na Coreia. Olha que maravilhoso. Pela holding. Saí nos legal. jornais e tudo mais. Tipo um Oscar. Assim. Não, maravilhoso. Cara, que legal. Maravilhoso. Por confiança, por lealdade, tudo. Caraca. E aí, nesses anos, enfim, né, nessa passagem longa aí de Whirlpool e também de Samsung, quem são as pessoas que estavam com você ali, que você lembra, que, poxa, hoje estão aí no mercado publicitário em alguns Samsung, lugares? eu acho que teve uma que foi divertida, foi a Fiamma, Zarif. Sim, caramba, Fiamma. Fiamma, a gente se Fiamma é uma das divertiu. pessoas que eu queria trazer aqui, sabia? Olha, devia. Já olha Vamos- pra cá, vamos- já convida ela. Fiamma, você vai ter que vir, já pense que você vai trazer. Fala que a gente é legal pra ela. Fala, eles são legais. Eles são muito bons. Tenho certeza que você vai gostar. Fiamma, muito importante. A própria Fátima Pissarra. pra Sim, mim, sim. Sensacional. Eu cito elas, inclusive, num capítulo meu do livro. Eu acho que todas as pessoas, que foi a minha primeira chefe lá, que foi bem dura na Whirlpool quando eu tinha ainda que limpar direito as geladeiras, mas ela aceitou todos os meus dados e os meus relatórios, né? Que não tinha internet naquela época, não tinha, enfim, dashboards e tudo mais, era na mão. Tem muita gente, Gisela, eu acho que foi, assim, demais. Uma coreana muito especial, Ana Lee, que foi quem me ajudou a entender toda a cultura. Carlos Werner, que é um baita de um executivo global hoje em dia. Tem muita gente para citar, e me perdoem quem eu não... Mas é muita gente importante. Não, maravilhoso, maravilhoso. Parabéns pela olha a história também. Mas 2 pessoas de peso, né, Marquinhos? Cara, e essas histórias que vale a pena a gente trazer, né, para dividir aí com a nossa audiência, com os nossos amigos. Inspiradoras. Né? Andressa, vou trazer você de novo aqui para a conversa para falar um pouquinho agora sobre a sua vivência fora de Porto Alegre. Falamos muito lá de Porto Alegre e tal, né, enfim, do Rio Grande do Sul, de Gramado e tal. Naturalmente, o mercado publicitário sempre muito concentrado em São Paulo e com referências
referências internacionais, né? Como você falou, o festival foi para a França, você, para fazer o festival de Gramado como faz, não tem como não ir a Cannes também para ter todas as referências que a gente já tem. Não, né? por incrível que pareça, eu nunca fui a Cannes. Sério mesmo? Cannes é o único lugar que eu nunca fui, porque o festival sempre acontecia no no mesmo período. Caramba, não imaginava. Foi o único lugar Eu também nunca fui, o Marquinhos E já aí foi. eu programei para ir esse ano, só que como eu já tinha passado muito tempo fora, assim, nessas indas e vindas, eu deixei pro next. Boa. E aí, como que é a sua experiência agora partindo para fora do Rio Grande do Sul? Eu acho que todo o mercado publicitário, não só publicitário, a maioria das marcas, elas estão concentradas aqui em São Paulo. Então, eu acho que é muito difícil sair desse eixo aqui, quando a gente precisa estar, né, no front. Eu sempre falo que o front e o fight, para mim, eles praticamente a mesma coisa, né? Hoje em dia, né, você sabe muito bem como funciona, né? A gente precisa estar correndo atrás de patrocínio o tempo inteiro para colocar o negócio de pé. Não é fácil, né? Porque a gente que faz evento, a gente sabe, né? Não é um negócio atrativo o ano inteiro. Então, praticamente, né? Eu ainda, quando saí com a Paola, ela estava falando um negócio, eu falei assim, Paola, volta aí uma casinha. Era tu que assinava o cheque? Putz, a gente tem um atraso aqui na nossa amizade de 10 anos, mas... ainda vou lembrar, deixa eu lembrar esse detalhe aqui, né? Porque agora que eu, né? E é bem isso, assim. E a gente também se coloca, às vezes, numa posição que... Eu sou amiga de muitas pessoas, né? Como eu falei, e aí é difícil, às vezes, separar a amizade do negócio, né? Então, às vezes, é difícil chegar, mas acaba que depende de mim, né? E eu sempre falo que o festival ele só acontece e continua acontecendo depois que eu entrei, porque eu tenho amigos, né? Então, é que aí fica tudo um pouco mais fácil. Porque o festival ele sempre foi um evento do mercado para o mercado. E só que antes, né, era... Os grandes veículos acabavam que patrocinavam, pagavam a conta. Hoje em dia, a gente, né, não funciona mais dessa forma, tudo mudou. E voltando uma casinha ali, né, quando tu falou das pessoas que foram importantes, né? O que aconteceu agora recentemente foi que a gente anunciou... O festival sempre foi liderado por homens e sempre teve a figura institucional de um presidente em cada edição, junto com o patrono. Né, figuras masculinas, e quando eu assumi, eu fui a primeira mulher, e a gente resolveu, né, trazer aquela cultura do patrono, né? E aí, só que daí não com esse nome de matronesse, né? Antigo demais, assim, tá muito festival. Então a gente trouxe, né, agora a figura de embaixadora. E a primeira embaixadora é a Manzar. Né? Que legal. Olha que legal. E por quê, né? Aí, falando das pessoas que foram importantes na nossa carreira, né? Quando o meu pai morreu, o Duailib, ele meio que abraçou a causa, né? Daí eu lembro que a gente foi para Nova York junto, ele sempre me ajudando, assim, sempre sendo... Duailib sendo Duailib. E aí, uma das coisas que aconteceu, que me chamaram... A Semana da Propaganda de Nova York, depois que eu fiz lá o evento, eles me chamaram porque eles queriam começar a fazer edições fora. E eu lembro que eu ia ter uma reunião com ele e eu falei, putz, mas como é que eu vou ir sozinha e tal? E eu lembro que ele me ligou, assim, a reunião era às 9 da manhã, ele me ligou às 8. Eu vou contigo e tal. E ele foi comigo na reunião. Caramba. Então, já deu um outro peso, né? E ele sempre foi um cara, assim, que... Não vou falar a palavra mentor, mas ele foi um cara que sempre me aconselhou muito, assim, né? A gente ficou muito amigo depois daquela situação do meu pai. E, inclusive, ele aceitou ser presidente do festival naquela época. E aí eu lembro que ele mandou uma mensagem para mim em 22, que ele mandou assim para mim. Ele mandou uma foto, né? Porque o mercado muda o tempo inteiro, né? E quando eu assumi, ele mandou uma foto para mim e disse assim, você deve procurar essa moça, que era a Manzar. Caramba. Né? E aí, depois, eu me lembro que depois a outra foto na sequência que eu tenho é eu com a Manzar, eu tava grávida no festival, eu falei, eu acho que agora eu já posso dizer que eu venci na vida. Porque eu mandei a foto pra ele, né, eu, a Manzar, né, e eu grávida. Aí depois, a última vez que a gente se falou, foi um pouco antes dele falecer, que foi era uma foto dele com a Manzar, que ele saiu, que ele foi homenageado na Globo, nos 100 anos na festa. E aí eu me lembro que eu vi a foto, daí eu falei, é a Manzar e tal. E aí, a gente fez um evento agora na Globo, que foi para divulgar essa entrada da Manzar como embaixadora. E aí seria o momento que eu ia contar a história e, óbvio, que ele ia estar lá, né?
E aí, só que ele morreu uma semana antes. Caramba. E aí, uma noite antes, eu liguei pro... Eu falei com o neto dele, né? E aí, no outro dia, ele foi lá, né? Daí foi muito legal, assim, porque foi a figura... Ele foi lá representando, a família, né? Maravilhoso. Então foi muito legal, assim, porque eu pude contar a história e realmente ele foi o cara que abriu fez as portas para mim. conexões, né? Cara, Não, maravilhoso. Não, era uma pessoa, um Amigo anjo. do mercado. É muito mesmo. exatamente. Não, né? muito, Esse lance das conexões, né? E, Ele é um maestro da publicidade. Né? E legal ver como que a Manzar abraçou isso também, né? Porque, poxa, a Manzar, ela hoje tem, enfim, uma das posições mais de maior responsabilidade no mercado publicitário, né? E que ela não começou sua trajetória no mercado publicitário, né? Aliás, quero muito contar sua história aqui, viu, Manzar? Né? Venha para o Papo de Amigo também. Por A favor. gente até tinha combinado de vir juntas, mas a agenda da Manzar é uma coisa que é fora do normal, né? imagino. Não tem. Então, uma coisa que tem que marque para daqui 2 meses, que daí Não, virá. vai. Tenho certeza absoluta. que virá. E ela, não sendo, né, a publicitária de origem, enfim, não tem, sua trajetória de muito sucesso não começa na publicidade, né? E ela pôde entender o valor histórico que o festival tem. Mas isso aí a gente primeiro, né? Claro que o peso, eu sempre falo, né? Que o festival ele me abre todas as portas. Quando eu não tenho uma porta aberta, eu dou um carteiraço do festival e daí o galo me abre as portas. Mas com esse lance da Manzar foi um lance muito louco, porque a gente foi gravar um podcast, perguntaram para ela por que ela tinha porque eu conto no livro que ela foi o meu primeiro sim, né? Estava lá com um festival, aquele elefante branco, vou trazer de volta, um evento presencial pós-pandemia. E eu lembro que daí eu fiz o que o Duailib me aconselhou, que era procurar por ela na Globo. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para ela e aí quando perguntaram isso para ela, tá, mas por que, né, que tu resolveu ajudar uma pessoa que tu nem conhecia, enfim, né, não tinha um histórico, né? E ela falou que foi intuição. Porque eu lembro que, assim, que ela tinha uma coisa programada, que era com board, sei lá, ela desmarcou e acabou que topou ir no festival. E aí, a partir dela, veio Fátima, né? Daí veio a Fátima, veio a Rachel Maia também. Então, foram outras mulheres que toparam. Era para ser... É aquele negócio, né? Mulher é foda, né? Eu queria fazer um painel para botar toda a minha raiva para fora. Tipo assim, ó, pô, eu nem no home list do festival eu tava quando eu trabalhava. Agora eu sou a CEO, aquela coisa toda. E, no final das contas, era o painel que, quando uma marca ia entrar, era o painel que as marcas queriam patrocinar. Tanto é que eu não aceitei patrocínio nesse painel, porque eu falei, não, eu quero falar o que eu quero. Eu lembro que eu dizia pro meu time, eu dizia, não, eu vou falar o que eu quero, pessoal, eu não quero. E a gente não aceitou patrocínio daquele painel, porque eu queria fazer um painel realmente, assim, de mulheres, para falar sobre liderança, enfim, falar... Cara, Rachel também, puta merda, né? Cara, que é o peso, né? Rachel, Fátima, Pissarra e Manzar. Não, histórico. Não, e a Fátima ainda chegou em grande estilo, né? Porque a Fátima chegou de jatinho lá em Canela, né? Me avisaram, a Fátima tá chegando de jatinho. Eu falei, gente, não tem nem carro pra buscar ela. E foi bem assim mesmo. Eu falei, gente, a gente não tá nem com o carro esperando a Fátima. Alguém busca ela lá. É outra agenda maluca, né? Manda um sandeiro buscar. Mas é isso aí. Manda um Uber de sandeiro buscar Fátima. Não, porque não tinha nem Uber Black em Gramado, né? Aquele negócio que até isso é difícil de pegar. E foi muito louco. E a Fátima foi lá, e depois ela tinha uma outra festa, eu acho. Ela tinha um evento que ela tinha que... Acho que era Vogue, sei lá o que era, que ela teve que pegar o avião e voltar. Então, isso foi uma das coisas que me marcou, porque era o painel de encerramento, e eu lembro que eu estava com um ponto até. E aí, a gente estava fazendo transmissão na época. Né? Porque a gente quis fazer o primeiro evento híbrido ali do festival. Deve ter bombado, né? E aí o pessoal dizia... Não, imagina a galera assim, é bom Ibope, tá aí primeiro no Ibope, hein? Não, tá aumentando, continua. E eu lembro que foi um lance muito engraçado, que foi bem na hora que a Fátima me fez uma pergunta e eu tava aqui no ponto, e eles falando assim, continua. E ela fez a pergunta pra mim e eu já não sabia mais o que responder, porque eu tava ouvindo que era pra continuar, que tava subindo a audiência, né? Então parecia coisa de televisão. Porque deu bom, assim, a galera curtiu e não sei se era porque era mulheres também, a qualidade do conteúdo é sensacional. E foi muito louco, assim, porque eu lembro que eu tremia do início ao fim, assim. Eu tava sentada do lado da Manzar, então, tipo, eu nem conhecia ela, né? Era aquele negócio, assim, de... Sim. Foi a primeira vez que a gente ia sair sabe quem? Eu posso estar enganado, mas o Léo Chebli também palestrou no evento, né? O Léo Chebli... Foi no nosso... 22. A gente... O Léo tem uma relação muito legal com a gente, porque assim, ele foi patrocinador em 23 e em 24, até ia tomar aqui, ó, falando em patrocínio. Boa.
Que foi muito louco, porque quando aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente estava a 22 dias do evento. E aí a gente teve que, né, cancelar o evento, né? Porque não tinha condições de acontecer em Gramado, mesmo Gramado querendo que acontecesse, né? Tudo Sim. aquilo acontecendo, mas e o Sim. pessoal desesperado. Não fazia sentido né? também. E aí eu lembro que... E essas coisas que eu falo dos amigos, né? Que daí vai além da marca, né? E a gente devolveu o dinheiro de todo mundo, aquela coisa, né? Alguns optaram por manter e para usar em outros festivais, o crédito. E aí eu fui nos patrocinadores. E eu falei, gente, o evento não vai acontecer no formato original. A gente fez uma edição em São Paulo, inclusive, que a gente fez que a pessoa doava quanto quisesse para o Rio Grande do Sul. A gente fez o evento aberto. E aí o Léo disse, não, tamo junto e tal. Então isso é um negócio legal, né? Porque é o lado humano das pessoas que vai além da marca. Ah, aí você matou. É exatamente isso, André. Vai muito além do negócio da marca. Mercado. Muito além. É sobre humanos. Então, achei que ele foi... Eu já achava ele um cara muito legal. Não, mas aí ele o Léo é humano demais, assim. A gente é muito próximo a ele, assim. Grande amigo nosso. Não, e ele... Foi graças a ele também que a gente ajudou a manter, né? Essa toda estrutura que a gente pôde depois fazer o evento em Maceió, que em agosto a gente acabou sendo convidado para fazer dentro do Tracto Show, que também foi um sucesso, foi muito legal, foram 2.500 pessoas. Legal. A gente conseguiu levar várias marcas para lá, então foi super, assim, a gente conseguiu atender a proposta inicial, que era o conteúdo, só que a gente teve todo um cuidado, porque não tinha como fazer um momento de festejar diante de tanta tragédia. Né? Né? Caramba. Mas foi legal. Deixa eu trazer a conversa aqui pro lado da Paola novamente. Paola, é o seguinte, tá lá, enfim, construiu uma trajetória de muito sucesso, né, na Whirlpool, na Samsung e tal, e aí de repente chega você, acredito que, né, até pelo LinkedIn aqui, que você chega numa posição diferente na Vevo, que você tá lá como COO. Né, enfim, ali junto com uma passagem, liderando a empresa, né? Eu passei pela Cirela, né, eu fui gerente geral de marketing na Cirela para reposicionar ela no luxo de novo. E aí na Singularity, a Fiamma falou: você precisa ter uma amiga que vai estar lá. Fátima, procura ela, não falou nem o sobrenome. E a própria Fiamma que falou, quando ela estava na Singularity, falou: amiga, você tem que vir porque eles são doidos igual você. Eu falei: tá bom, foi por isso que eu fui para a Singularity. Aí me aceitaram lá na história, eu queria, porque eu, enfim, tinha um projeto, uma parte pessoal de vida que depois eu conto, os desafios, né, o nascer de novo. E, enfim, tô lá na primeira aula, tal, os brasileiros se encontram, obviamente, que são os que falam muito. Ela, não, sou eu, amiga da Fiamma. E aí, durante as aulas, ela estava resolvendo... Ela perdia umas lições, umas discussões ali, porque ela estava resolvendo uma campanha de chikungunya. E outras coisas mais. E eu lá aconselhando, não, faz isso, faz aquilo. E no meio do negócio todo. E no final, acabou que a gente também se afinou rapidamente. E aí, de lá, eu saí da Cirela, eu falei, eu vou ficar um mês viajando, e ela me ligando, eu preciso de você aqui, você precisa continuar me ajudando. E aí eu fui lá, virei o braço direito dela durante uns 2 anos, antes do Scapini entrar como sócio. E aí foi super divertido, porque era de tudo um pouco. Ela é um gênio, né, comercial, visionária nessa parte. E eu falei, não, peraí, o que precisa? Então, cuidar de pessoas, processos, financeiro, acertar a parte pessoal. Nossa, foi de tudo um pouco. Super lift olhar, da empresa. Conversar com todo mundo, fazer aquelas DRs malucas para reimplantar processos. Foi de tudo um pouco. Cara, e foi um fenômeno, né, cara? A Vevo foi um fenômeno, né, cara? Foi muito... Acho que a visão dela, né, de integrar não só a mídia digital, mas junto com as entregas todas de experiência de marca. E nesse começo até eu deixei lá um plano estratégico de uns 10 anos, aonde a gente sabia que ela podia avançar para as paixões dela, que era o agenciamento de artistas e etc. Não, cara, a Fátima trouxe o TikTok pro Brasil, tipo isso. Sim. E aí, nessa época, a gente era o Musical.ly, ela falava, mas esse Musical.ly ainda é de criança. Aí ele virou TikTok, né? E começou a Musical.ly, que era só adolescente dançando. E aí virou o TikTok. Mas dessa época a gente já olhava. E esse plano dela, eu lembro quando a Vevo saiu, foi vendida para o YouTube, ela falou, amiga, agora eu vou que vou. Então, foi maravilhoso. E de lá eu fui para Vivo.
Ó, e você falou do Scapini. Scapini tá marcado. Scapini é um dos nossos próximos episódios. Boa, aí. muito bom. Estar aqui com a gente. E aí você foi pra Vivo. Vivo. Caramba. E como foi a sua passagem por lá? Eu fiquei quase 5 anos na Vivo. Foi muito bom, porque eu fui contratada não entendendo lhufas de telecom. Na verdade, eu não queria. Eles ligaram durante um ano umas 3 vezes. Falaram, a gente precisa de você, a gente precisa de um agente de mudança. A gente precisa cutucar, as pessoas estão acostumadas só com o básico. E no B2B, entrar todas as tecnologias disruptivas. IoT, cloud, cibersegurança. Tinha que criar proposta de valor de um monte de coisa. Então, eu entrei com uma super cobertura, obviamente, do diretor da área e do RH de pessoas para promover as transformações nos times. Fiquei 2 anos cuidando de imóvel, aí depois criamos uma área de marketing estratégico, proposta de valor, eu cuidava de tudo, comunicação, CRM, CLM, growth, tudo que você imagina, devices. Aí uma das grandes coisas foi a gente posicionar a Vivo Agro na novela, que até eu tive que escrever o roteiro adaptando. Olha só. Da cena de... Os caras falaram assim, não, o redator não sabe como fazer para enfiar drone e esse software de gestão no meio da novela. Eu tinha assistido porque eu tenho 56 anos. Não, deixa que eu faço. Sei lá, Jove perde o boi. Maravilhoso. O drone levanta e vai buscar. Vai atrás do boi. E o drone só levanta na parte de geolocalização porque tá no... E aí, então, tem esse tipo... Tem um monte de coisa. Vivo Empresas Pretas, que a gente fez com a Nina Silva. Tem muita coisa. E a gente até falando com a Andressa aqui, que ela, enfim, foi um momento icônico ali, que ela estava grávida também. E você, e como que a vida pessoal percorreu nesse trajeto aí? Paralelo à sua carreira. Porque Interessante. responsabilidades muito grandes, né? Imagino que muita demandada. Bom, escolhi desde cedo não casar e não ter filhos. Maravilhoso. Eu tenho cachorro. Ótima opção de vida. Mas aí minha mãe falava assim, como assim? Eu falei, não, mãe, eu quero conhecer o mundo. Agora também, depois de sair da concha. Sim. A hora que abriu as asas, eu quero conhecer o mundo inteiro. Então, eu não posso ter... Enfim, muito liberdade. Eu preciso ir, vi tanto que eu aprendi a ser mergulhadora, dive master, massagista, costurava para fora na época de escola, fazia customização de roupas, jeans, etc. Então, eu sempre aprendi um monte de coisa que eu falava, se eu estiver em algum lugar do mundo e precisar trabalhar, fazer alguma coisa, eu vou saber. Sim. Uma atividade Né? você vai ter. Isso. Então, me virei desse jeito. Eu acho que também trabalhava demais. O que eu aprendi, tive 2 burnouts, tive câncer. Caramba. O câncer teve também um fator milagre na história. E aí eu comecei muito a estudar a parte, naquela época antes do ano 2000, eu já era da yoga, buscava essas coisas alternativas, e espiritualidade também desenvolvia desde os 13. Não como religião, mas como aprendizado de rituais que pudessem me trazer mais bem-estar. E coisas que eu aprendi que eram bom para mim, eu queria aprender para fazer para os outros voluntariamente. Maravilhoso. Então, parte do meu tempo eu atendia pessoas quando eu estava bem, né? Só que aí fui trabalhando demais. E o grande erro do burnout, acho que é o excesso da gente, né? Porque você não tem... as empresas têm que olhar... tem muita coisa em silêncio. Então, eu aprendi bastante com isso. Fiz muito retiro, tenho meus mestres. Aprendi muita coisa nesse lado de equilíbrio, vida e trabalho. Eu acho que dos aprendizados todos foi onde eu extraí um método que é uma mistura de estratégia com autoconhecimento e outras coisas. Então, são mentorias que eu faço já há alguns anos, nos últimos 6 bastante, palestras disso, que eu gosto bastante. Acho que aí afina muito o lado. Acho que não é só você construir uma marca pessoal. A pessoa começa onde ela tem que entender quem ela é de verdade, mesmo que depois você assuma várias personas. Se você não souber qual que é o seu eixo, você vai transitar nos meios, nas personas, e você vai desconectar. E eu vejo acontecendo demais com a maioria das pessoas. Então, é um trabalho para... ele te dá uma bússola e você acaba com um livro do futuro eu, um compromisso seu inteiro, no seu plano de carreira, no seu plano de posicionamento no mercado, a maneira como você vai se expressar, as pessoas que você quer criar que tenham alguma afinidade com você, como... o que te move, seu verdadeira, propósito. uma afinidade verdadeira, né? Que eu acho que esse é um novo movimento, por Sim. isso que às vezes estão privilegiando a verdade. Pode ser um vídeo cru, a gente faz ao vivo e etc., mas muito importante que a pessoa tenha ela com a ponta do compasso, né? E é muito louco esse lance de autoconhecimento, né? Sabe que na minha trajetória, eu marco uma data onde eu
enfim, consigo fazer uma reflexão a respeito disso e tal. Foi na minha saída do Grupo Globo, inclusive. Né? Eu trabalhei 12 anos no Grupo Globo, e aí, cara, eu tô com 35 anos, aí conversando lá com uma coach, enfim, uma pessoa que me ajudou naquele momento lá e tal. E aí, em algum momento eu falo pra ela assim, eu falo assim, putz, cara, eu gosto muito de pessoas e tal. Ela fala, não, mas que você não gosta de pessoas, você gosta de aplausos. É diferente. Eu falei assim, caramba, dá uma porrada, né? E aí eu falei assim, pô, mas cara, eu falei, não, tá tudo certo. Né? Só que você entenda que tudo que tem a ver com esse universo do aplauso, né, e do reconhecimento, né, você vai ter uma chance maior de se dar bem. E se você for um cientista, um cara fechado, cara, você vai se entristecer. Né? Então, tente estar nesse ambiente, que é o ambiente do professor, é o ambiente do religioso, enfim, é o ambiente do locutor, do apresentador, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a direcionar tudo para isso. E lá que nasce, né, pouco tempo depois disso, nasce o Amigos do Mercado através de um reconhecimento do profissional. Né, de a gente criar o palco, que não é o palco pra gente. Sim, o palco né? é o mercado. Eu e o Luciano aqui, uma das coisas que a gente mais fez na vida foi entregar troféu, né, Lu? Exatamente. A coisa linda, o seu Exatamente. DNA, o que te move, transformado em um negócio. Poderia ser não o principal negócio, Andressa. Então, o que a gente faz muito é de ajudar as pessoas a... Às vezes não adianta, se olha no espelho, se conhece, a pessoa fala, tá, e daí? Faço como? E as pessoas querem tudo rápido, prático. Então, a gente sistematiza isso. Então, acho que esse é um dos grandes problemas, a ansiedade das pessoas do imediatismo, né? Muitas vezes as pessoas não se concentram para tentar resolver alguma coisa, para tentar se conhecer. A galera é muito... muita gente não medita falando, eu não tenho paciência. Exatamente. Mal sabe que existem maneiras meditativas, né? Exatamente. Eu falei outro dia isso, uma pessoa falou, às vezes eu fico tento me concentrar rezando, aí depois no meio da reza eu me pego perguntando, mas será que o santo existiu mesmo? Será que eu estou lá? Fala, pô, mas você tá rezando, cacete, do tipo, sabe? Eu falei, pois é. Aí eu falei, caraca, mas você não consegue desligar? Eu falei assim, não, às vezes eu tô rezando um Pai Nosso, no meio do Pai Nosso eu falo assim, será que Jesus existiu? Mas será que essa imagem é uma materialização de argila? Será que essa... Aí eu falei, caraca, você precisa se concentrar no que você tá fazendo, senão não, vai ficar louco. E Lu, se você parar pra pensar, né, por mais que a gente fale muito em podcast e tal, né, a pessoa com quem mais a gente conversa é com a gente mesmo. Exatamente. Né, a gente, enfim, né, estávamos lá em todo tempo. Exatamente. Né? Todo lugar, em todo momento você estava lá contigo. Né? E aí, o que não significa que a pessoa se conhece. Não significa, ou que às vezes você está com você, mas você não está bem. Aí você precisa de ajuda, mas nem todo mundo quer. Às vezes o que mais dói é o universo profissional. Sim. Só que não adianta você contratar, fazer um monte resolver de curso, ele. etc. Não, fazer um plano de carreira, etc. e tal. Esse plano ele tem que ser integrado com a pessoa, com uma série de aspectos, para chegar numa marca pessoal, para você estar à vontade. Aí entra uma parte toda que a Andressa tem um trabalho muito bonito de o go-to-market dessa pessoa, realmente, como é que ela vai criar essa autoridade toda. Fora que é o seguinte, né? Você faz todos os planos e o mundo vai lá e te atropela. Né? Você faz todos os planos lá, você faz uma edição muito legal, aí a próxima edição vai ser ainda melhor, vem um desastre que muda todos os seus planos. Por isso que eu sou aluna agora, me matriculei a primeira aluna a matricular na Community Creators Academy. Olha que legal. Aí só, não, mulher de 56 anos, aí a presidente da Anima falou, você é doido igual a gente, né? Contratou sem saber a emenda. Eu falei, não, eu confio nos meninos, eu sei que ia dar certo, porque é um mercado, todo mundo é creator, todo mundo é um criador de conteúdo, o seu currículo é a soma das coisas, a inteligência artificial vai extrair você. Se você não tiver nada publicado, você não existe no repertório do uma IA. Quem é você? Você não adianta LinkedIn, talvez nem vão olhar. Sim. Então, é sobre isso que a gente está falando. Como é que você vai se colocar? Eu tenho preguiça, eu não gosto. Mas todo mundo é alguma coisa. Você falou, eu da timidez saí. Você falou de uma série de posicionamentos e reposicionamentos. É isso que a gente acredita. E é muito louco que a gente não sabe o que vai impactar a pessoa do lado de lá. A gente tá aqui, poxa, 98 conversas, conversa pra caramba e tal. E vez ou outra a gente encontra as pessoas, putz, me acompanha lá, assisti e tal. Inclusive, eu assisti o episódio tal, o cara me pegou muito quando você falou aquilo. E pra mim, o trecho que pegou a pessoa era um trecho muito corriqueiro. Olha. Eu imaginei que falou tantas coisas legais, mas o que impactou a pessoa foi outra coisa. Quando a gente vai
consumir um conteúdo numa palestra tal, se a gente sai com uma frase, como é que você fala? Cara, é o seguinte, cara, se você vai para assistir, vai para um festival, vai para um evento e tal, cara, se você sair de uma palestra, de uma sequência de palestras com meia dúzia de frases, com 3 frases, cara, você Já saiu valeu pra vitorioso. sua vida. Valeu pra sua vida. Né? A gente estava lá no Festival Elan, nosso querido amigo Saulo lá. Cara, ele fez lá uma palestra toda dedicada a um pensamento que é o mantra da empresa dele lá tal, que é o seguinte, ele falou assim, cara, não existe tentar. Não existe tentar. O tentar já é uma desculpa pro fracasso. O tentar já é tipo, tentar já é meio caminho por fracasso. Cara, você vai fazer. Então, você pode fazer e não conseguir fazer. Você vai fazer depois de um tempo e tal. E aí entra todo lá um conteúdo e fala assim, cara, tire do seu vocabulário o verbo tentar. Né? E ele fala assim, cara, é muito louco. Porque anos atrás a gente teve um evento nosso lá junto com a Cris Pelágio. E ela falou a mesma coisa sobre um outro verbo, que era o achar. Né? Ele falou assim, cara, saí de lá falando assim, poxa, na medida do possível ali, cara, acredito que eu não tenha mais falado o verbo achar, ou minimamente diminuir muito a frequência dele, porque a língua portuguesa é tão grande que não tem necessidade de eu achar e também não tem necessidade de eu tentar. Cara, não tentamos fazer um podcast, fizemos. Sim, se ia dar certo Né? ou não, Putz, exatamente, não tentei trazer Andressa, a gente trouxe, demorou, mas trouxemos. eu tava com medo. Por um triz. Não, é o seguinte, cara, eu e o Andressa conversando de madrugada. Fala aí, Andressa. Não, é que eu sou uma pessoa... Eu só não sou mais da madrugada hoje por causa da Helena, porque senão, certamente, eu continuaria. Eu sempre fui da madrugada, porque madrugada eu consigo me concentrar. E aí... Eu sou da noite também. E aí eu acho que eu mandei uma mensagem pro Marquinho, né? Falei, ei, Marquinho, tô no Brasil. Porque eu ia embora na quarta-feira. Não, eu mandei mensagem pra ele hoje. Eu falei, escuta, não tem nenhum amigo do Papo de Amigo na minha agenda. Vai ter gravação hoje? Vai. Eu falei, tá bom, mas ninguém me mandou um invite. Eu acabei de decidir que vai. Não, porque eu ia pra Miami na quarta, para voltar na segunda, e aproveitando o momento merchan, porque amanhã é o lançamento do nosso livro, Protagonistas. Olha lá, né? Protagonistas. Mais de 60 mulheres, né? Merchan. Que maravilhoso, hein? Depois, né? Muito bem. Que nem eu falei, eu esqueço de postar, às vezes eu esqueço de falar. Esse é presente, não? Ou vai mandar? Vai ficar para casa. Então já vai, a gente já vai deixar aqui, ó. Porque a gente vai lançar amanhã esse livro sobre, né, o comando da Cris Pelágio, Mari Galindo, a Deia, a Flávia e tal, e mais 60 mulheres aqui. Cara, e curiosamente a gente falando dela, que nem imaginava. A sinergia aí, olha a sinergia aí. E aí eu falei, vou ficar para o lançamento do livro. Eu ia voltar, mas falei, já vou ficar e, enfim, né? O lançamento é quando? Amanhã. Que legal. Amanhã, final do dia. Onde será? Vai ser na... Já é o passado para quem está assistindo. Mas vai ser na Livraria Travessa do shopping Vila Lobos. 7 horas da noite, depois eu saio correndo e vou pro evento de vocês. Que legal, que bacana. Porque, né, só se vive uma vez, né? Sim. Então, tem que aproveitar as vindas ao Brasil. As vindas também, ao Brasil. Para ver os amigos. E Andressa, 65 líderes. São mais de 60 mulheres. Mais de 60. Acho que são 65 no total. Cara, que legal. E é bem legal porque esse livro, a gente escreveu a Cris, né? Tu tá num dos livros, né? Ou tu tá no primeiro ou no segundo? No primeiro. No primeiro. Eu também, a gente fez o primeiro. E o que eu vejo de diferença, assim, né? Que tu vê que as coisas vão meio que... Eu sentia muita falta de diversidade no primeiro livro. E esse livro é um livro super diverso, assim. Tem diversas mulheres uma que veio do lixão, assim, eram umas histórias muito loucas, sabe? Então, eu achei que a Cris, eu acho que ela conseguiu, assim, trazer a diversidade para esse livro, que é, na verdade, também o nosso propósito dentro do festival, né? Que é um evento mais diverso. Então, isso que eu achei mais legal, assim. Então, tem a história também de uma das escritoras aqui, que a irmã morreu por feminicídio. Caramba. Então, são umas histórias bem legais, São assim, várias de pessoas histórias diferentes. de cada profissional. No primeiro livro que eu escrevi, eu estava contando que eu estava assumindo o festival junto com a gravidez. Era o desafio, era um livro sobre o desafio da sua vida. Exatamente, estava contando aquele momento que eu estava vivendo. E o legal desse livro aqui é que eu já pude contar agora com a Helena, né? Então, meio que cada livro que eu estou escrevendo, é uma fase dela.
são fases que eu venho passando e eu venho conseguindo contar. Sim. E agora, com a ajuda do Plaud também, eu lembro que eu liguei a câmera, liguei o Plaud e comecei a contar a minha história de agora. Me ajuda A editar isso. a editar isso para Pra colocar. colocar o seu pensamento num formato Nossa, diferente. sensacional. Cara, que Eu legal. já até sei, eu vou ler, já até sei porque eu vou dar esse livro de presente. Aninha do Daniel, minha prima querida, que ama ler, vai ganhar um livro de presente. Não, e mesmo. tá muito legal, assim. Eu não consegui ler todas as histórias ainda, mas as que eu li me pegou. E a primeira que eu li foi essa dessa menina que a irmã Do morreu feminicídio? por feminicídio. Caramba. Caramba. Não, e você vê o poder que tem as conexões vindas de obras como essa, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos. Eu já até sei o que você vai falar. Eu sou convidado por uma edição do Caboré. Aí eu vou ao Caboré, né, pelo Enio Verger, faz, putz, um amigo, o pessoal da NEL tá convidando vocês e tal. Aí foi eu, Sandra da Aba, uma turma e tal. E lá eu conheço o Léo Chebli, conheço o Giba, conheço a Babi e tal, não sei o que, mas num dia de festa. A gente faz só, nos cumprimentamos lá tal, passa um tempo, eu escrevo um capítulo de um livro, Reputação, da Aba. Né? E aí fui lá, naturalmente, né? Fui ler o episódio dos amigos que estavam ali e tal. Marcinho Esteves escreveu esse livro também e tal. E aí cheguei no episódio do Léo Chablis. Quando cheguei no episódio do Léo lá, olhando, eu tava assim, cara, nossa, isso casa muito com o momento que o amigo estava. O amigo já tinha sido lançado, já tinha crescido. Eu tava naquele, putz, ou ele vira negócio, ou ele diminui e tal, não sei o quê. Mas como é que vira tal? E aquilo me conectou muito com... E o capítulo dele, o que ele contava ali, me conectou muito com aquele momento. Então eu falei assim, putz, mandei uma mensagem, pô, Léo, vamos conversar, tal, não sei o quê. Putz, semanas depois, né, o Léo faz um investimento no Amigos do Mercado, e o Amigos do Mercado vira uma empresa de fato. Nasce na leitura de um capítulo de um livro como esse. Olha. Né, porque, putz, das conexões que se criam a partir disso. Pessoas com pessoas. Pessoas com O tempo pessoas. inteiro. E as suas histórias se conectando. Né? E é legal, e é uma oportunidade das pessoas deixarem suas histórias registradas. E sabe que o primeiro livro foi muito legal, o Sobe e Puxa, quando a gente fez, a gente lançou ele no SXSW. E eu lembro que a gente levou só os bonecos, né? Porque não estava nem pronto o livro ainda, né? A gente fez em um mês o livro. E aí eu lembro que a Cris deixou um livro comigo e tá assim, cada um era responsável por um livro e a gente tinha que guardar aquilo lá com incidentes, porque a gente precisava divulgar, fazer as fotos e tudo mais. E aí pegaram meu livro. Caramba. E aí eu, putz, e aí, não era difícil de achar, né? Porque só tinha três volumes, né? E aí, quando eu encontrei que tava com uma menina, eu falei assim, ai, olha só, tu me leva mal, mas não tem nada aí dentro, o livro tá em branco dela, assim, é que eu achei que era pra eu escrever a minha história. Aí eu levei aquilo pra Cris, daí a gente conseguiu, antes de terminar a edição do livro, a gente colocar umas páginas no final para que a gente conseguisse inspirar outras mulheres a escrever a sua história. Que legal. Caramba! Então, Maravilhoso. Isso foi legal, assim, né? Porque Maravilhoso. ela viu lá o livro, uma sobe e puxa a outra, histórias reais, de mulheres reais, e ela pensou que era para ela Você contar a história lembra, dela. a gente foi no lançamento de um livro também, muito semelhante, de história de mulheres. Foi eu, você e o Crespo? Ou foi o Delém que tava? Foi o que foi com a Gisele da Disney, talvez? Foi, talvez, acho que foi. Era também um livro, cada capítulo com uma mulher, uma profissional, também foi muito legal, assim. Tipo, eu lembro que quando eu tava na Ivoy nessa época, isso faz uma diferença na carreira, faz uma diferença para inspirar outras pessoas, outras mulheres, absurda, assim, você vê, absurda. a gente começou a conversa aqui, né, com a Andressa falando sobre uma fotografia. Né, dos seus pais, e o pensamento ele precisa das palavras para que ele se eternize. Sim. Né, porque a foto, né, a gente vai terminar esse episódio aqui daqui a pouco tirando uma foto nossa, só que o pensamento, né, as palavras, o contexto não fica registrado ali. Sim. Né, e o livro tem essa capacidade, esse né, poder, né? E obras como essa que você consegue juntar uma série de pessoas e dar o gostinho dela de ser autor. Né, de deixar ali a sua história registrada. Porque isso é uma terapia, né? Sim, escrever um Sim. capítulo, escrever um sobre a sua nossa. vida é uma terapia. E você Maravilhoso. voltar e ler tempos depois e confrontar suas próprias Não, ideias. e outra tempos coisa, depois. mesmo quando a Andressa tá falando, cada livro agora é de uma fase da vida, era uma fase tipo de X, agora é uma fase XY, e o próximo livro já vai estar em outros desafios. Né? Isso é maravilhoso. Isso é que é mais louco, né? Porque, e é justamente isso que eu penso, assim, o próximo livro, eu já estou juntando todos, assim, para criar um só.
Daí por isso que, tipo assim, o capítulo, metade do primeiro do capítulo lá é o primeiro livro, depois vou pegar o segundo, esse aqui já tá no terceiro, então... Porque, na verdade, é isso aí mesmo. Eu tô tentando construir uma linha do tempo. É uma timeline mesmo. E uma vez eu estava conversando com aquele Rafael Magalhães, que ele tem um Instagram que é... Como é que é o Instagram dele? Enfim, depois vocês olham lá, Rafael Magalhães. Ele é um cara que eu sempre li muitos textos dele. Precisava escrever. @precisava escrever. E aí ele estava me contando que ele normalmente conta uma história do final para o início, assim, né? Tipo, isso aqui, o teu final de agora, que não é final, é o teu presente, na verdade é o que tu conseguiu alcançar, né? Sim. Então eu achei bem legal também, é uma coisa que eu venho pensando que o próximo, talvez eu conte o inverso. Porque ele falou isso e me pegou. E André, você me conta uma coisa. Agora também trazendo você pro lado pessoal. Como é que você foi parar em Miami, hein, meu? Eu já tinha morado em Miami quando eu tinha 16 anos. Eu morei em Miami com 16. Fui fazer um estágio, né? Eu fui para lá, fiquei quase 6 meses. Depois eu morei na Califórnia por 4 meses. E nessa época que eu em 2016, 17, eu fiz o meu mural, que eu te comentei, né, Paola? De autoconhecimento e tal. Eu tinha feito PNL com Bandler na época. E aí eu fiz um mural lá para, né, poder entender um pouco do que eu queria para minha vida e tudo mais. E aí eu coloquei lá no mural que eu queria casar, ter filhos. E aí eu conheci a Roberta, acho que foi na virada do ano de 2018. E conheci ela no Brasil, só que ela já morava lá. Ela é brasileira. Brasileira. Legal. E aí a gente se conheceu ali na virada do ano e na sequência eu acabei indo para lá. Aí depois eu tive que voltar para o Brasil, porque eu ia para Londres terminar a minha formação com o Bandler. E aí quando deu 2019, isso foi ali na virada de 2018, aí 2019, foi 2019, em março de 2019 eu estava nos Estados Unidos e a gente resolveu passar meu aniversário no Curaçao. E o papelzinho da mala grudou no meu visto. E aí eu falei, puta, ferrou. Agora... E o cara puxou assim, e saiu... Sabe aquela coisa assim? O cara puxou, senti saindo junto um pedaço, assim. Aí eu falei pra Roberta, eles vão me levar pra salinha. Já sei que eles vão me levar pra salinha. A Roberta, não. A Roberta, com aquela calma dela, não. Eu falei, vão me levar pra salinha. Só que aí, quando eu cheguei na salinha, era um árabe. Eu falei, olha, sabe que a gente não é bem-vindo aqui, né? E tal. Vamos se ajudar e tal. Deixa eu entrar, eu tô indo embora semana que vem. E eu tava mesmo com a passagem para ir embora. Tava já no final da viagem. Aí ele falou, bom, eu vou deixar tu entrar, mas... Como é que sai? Não, tu perdeu o visto. Vai ser a última entrada com esse visto aqui. Vai ser, aproveita, né? Que é a última com esse visto aqui. E aí, quando eu saio da salinha, eu digo, ele deixou eu entrar, mas eu perdi o visto e tal. Daí o Roberto falou, então vamos casar. Aí foi esse pedido romântico de casamento. Caraca, meu, que da hora. Se fosse o selinho... Imagina, esse selinho foi melhor do que o selinho na boca, né? Esse é o verdadeiro selinho, E aí foi muito louco, que eu disse assim, eu caso, mas eu não vou ficar ilegal aqui, eu tenho mais uma semana pra ficar aqui. Então eu só fico se eu casar até semana que vem. Olha. E aí eu casei antes do final do mês. Caramba. Assim. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca... Eu já tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos antes, assim, por mais tempo, e eu nunca quis, porque eu sempre tive aquela coisa assim, não posso ficar presa em lugar nenhum. Sim. Então, a primeira vez foi quando eu ia fazer o Green Card, na época, eu tinha que ficar 2 anos sem sair. Já não quis. Aí, porque você ia estar presa lá, né? Ia estar presa. Miami é school, a mesma coisa. Ia ficar 2 anos, não quis. Aí eu falei pra Roberta, olha, Roberta, eu vou casar, mas eu não posso ficar mais de 6 meses presa aqui. E meu Green Card chegou 5 meses e, 28 dias, assim. Nossa, que legal. Menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Pô, o Canadá é mais flexível. O Canadá você tem que ficar 5 anos. De 5 anos você tem que ficar 3 anos. Então, Nossa, já não. ajuda, já. E aí eu falei, bom, tá tudo dentro do, né? Dentro do combinado. Já tá maravilhoso. Tá conspirando a seu favor, né? O universo conspirando. No começo do episódio você falou que o amor sobe céu, o amor sobe continente. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Pô, era só uma... Como é que era? Era só um show do Wesley Safadão na virada do ano.
Tá vendo aí? É sério. Foi no show do Wesley Safadão na virada do ano. Caraca, eu tava tentando Não, lembrar de um hit Se dele, não tem esse esqueci. programa, a gente não sabe alguns detalhes. Então, tá vendo? É maravilhoso. Mas você sabe que se vem irmãos aqui, os irmãos acabam descobrindo coisas que falam, puta, eu não sabia dessa história. Não, e eu sei até a Os música, que era irmãos. aquela 99% Então, anjo, qual que é aquele essa 1% é música? vagabundo. Ah, pô, essa. Toca aí. Essa que eu tava tentando lembrar. Foi bem nessa. Eu falei, puta, tinha uma música dele que era famosa pra caramba, tal, essa época muitas... aí. Não, essa dessa sim, sim. época era 99, é verdade. 1% vagabundo. Foi aí. Foi Caramba. a virada do ano. Vocês convidaram o árabe que arrancou o selinho lá, não? Foi o padrinho de vocês? Devia não? ser, né? O padrinho de casamento da gente. Então foi por isso que eu casei. Depois que arrancou o selinho, ele não olhou pra ela e fez assim, ó. Deu certo. Agora Meu foi. Deus. Pô, eu nunca imaginei assim que ia ser desse jeito. Ah, assim. mas a vida, pô... Se a gente ficar planejando muito, é muito chato também. Eu já nunca fui muito- planejei muito. Eu acho que também isso foi uma... Eu sempre fui muito Zeca Pagodinho, assim, sabe? Deixa a vida levar. Deixa me levar. E agora, claro que eu não posso mais ser assim, porque, né, agora eu sou uma pessoa mais madura, tenho uma filha e tal, mas até então... Então, mas aí é que tá, eu ia falar, eu sempre fui um cara mais planejado, assim, e tal. Depois que eu fui pai, puta que pariu, meu apelido virou listinha, porque agora fala, nossa, você não vai viajar até com amigos, tal. Eu falo, ó, não sei o que lá, carvão pegou, sal grosso, pegou, não sei o que lá, pegou. Fica, caraca, bicho, tem um mercado lá, se ninguém pegou, compra lá, cara. E depois que eu tive filho, nossa, pra mim é tudo organizadinho, que é pra chegar lá, fui viajar, imagina, perrengue. fui viajar com a Gigi, fiquei quase 30 dias na gringa com ela. Nossa, falava, Giovana, hoje o dia é isso. Você escolhe onde a gente vai almoçar, se é aqui ou se é aqui. Mas então tu já passou de Mas fase, já eu tava. ainda não tô nessa. A Helena nasceu o primeiro dia, saiu do hospital, ficamos em casa 3 dias, aí tem que levar no... E ela nasceu lá? Nasceu lá. No pediatra. Eu já ia dizer veterinário. Esse é o departamento da Paola. Você não. Por Não, porque eu favor, também hein? tinha minha cachorrinha que também andava comigo pra cima e pra baixo. Aí eu lembro que o primeiro dia, eu sempre fui a super tia, sempre cuidei dos meus sobrinhos. Eu lembro que assim, ó, a disponibilidade que eu tenho hoje com a minha filha não é a mesma que eu tinha com os meus sobrinhos. Eu era mais jovem. E eu lembro que o primeiro dia que a Helena foi sair na rua, a gente estava levando ela no pediatra. Eu olhei pra Roberta e disse assim: Roberta, as pessoas não levam uma mochila, né? Quando coisas, saem tipo assim, com a uma criança. fralda, reserva e tal, né? E a certidão de nascimento, a gente não tinha levado nem a mochila da criança, sabe? Assim, uma mãe de primeira viagem, aquele Total, negócio né? assim, ó. Que muito louco. Nem fralda. Nem fralda Não, de leite, pego. fralda. Ah, daí a gente falou, bom, volta aí, vamos voltar e a gente vai pegar essas coisas direito. A gente chegou 1h30 atrasada na Maravilha. pediatra. Imagina, no deve ter primeiro dia. colocado. Vamos fazer volume agora, né? Põe aqui um travesseirinho, 3 Maria de chupetas. Não, porque a gente pensou, não, a criança, né? Fralda, mamadeira. Gente, que loucura, né? Mas eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu fui viajar depois de ter tido filho, e na época tinha uns baldes que era o furô de criancinha. Eu falava assim, não acredito, bicho. Pô, esse carro já não vai ser suficiente. Vou ter que mudar de carro pra levar. Porque era o carrinho desmontável, o bercinho de campanha, não sei o que lá, blá, blá, blá. Falava, caralho, bicho, é uma mas mudança isso é muito quando você vai louco, viajar porque a gente criança. veio pro Brasil e a gente veio com 9 malas. Né? A gente foi para Porto Alegre com 9 malas. Uma mala era de leite, né, de pó. Outra mala de fraldas, né? E eu lembro que eu falava de uma cunhada minha que eu falava, que mulher fresca que só quer usar a fralda do exterior, né? Putz, Imagina paguei com a minha língua, né? Imagina o árabe parando lá de novo e falou assim, meu, que porra é essa? Não. E foi tão louco esse dia que a gente chegou em São Paulo de manhã e o nosso voo para Porto Alegre era 8 da noite. Beleza, passamos o dia em São Paulo. Quando a gente pegou o voo para Porto Alegre, ou seja, voo nacional, quando a gente desce no aeroporto, vem 6 pessoas da Federal assim. Eu ia sério, falar, sério. Aeroporto Internacional de Guarulhos, Não, São Paulo. mas não foi em Guarulhos. Olha que loucura. Salgado. Olha que Não, eu tô falando loucura. que é igual aquele programa Alerta Aeroporto, sabe? Não, e eu Uma mala apavorada. cheia de leite foi prendida. E eu apavorada. Eles aprenderam, eles levaram a gente, né? Mas eu achei estranho, porque foi voo nacional. Os caras... A gente passou lá e não nos viram, né? A gente deve ter passado em algum momento. Imagina os caras desesperados tentando achar a gente o dia inteiro no aeroporto da Federal Nossa, é verdade. para abrir as nossas malas. Caramba. E foram abrir em Porto Alegre daí as malas.
Caraca. Que loucura, falaram, né? estão trazendo tóxico, vamos abrir. Ah, Porra, não chega. Inclusive, a Helena era um boneco? Não, pra ver se Não, tinha... e eu falei assim, ó, e eu ainda lembro que o Não, chefe da imagina federal... até Mas não foi por isso que entender nos, o leite... mas não foi por isso que nos pegaram. E ainda eu lembro que eu falei assim, ó, gente, eu preciso trocar a fralda da minha filha. E eu entrei no banheiro e disse pra minha prima, pega o meu celular, achando que era por causa dos iPhones, sei lá o que era. Não era porque eles achavam que eu ia, como era 9 malas, que eu tava trazendo equipamento eletrônico. Imagina. Nem era por causa das fraldas. E eu achando, deve ser por causa do pó. Passa no scanner e vê. Que loucura, né? que loucura. Então, Não, mas daí nos pegaram. Ficou pra história. Tá? Ficou, foi, a minha tia saiu correndo atrás, onde é que tá levando a minha irmã? Imagina. Querendo saber da minha mãe, e, tipo assim, nós O que ela aprontou dessa vez? Cai, meu Deus. Não, imagina, a família ia conhecer a Helena, foi num momento traumático, a gente saindo com a... Era a diretora da acompanhada escola, tava do lado da federal. Assim. Agora já era. escoltada pela federal. Caraca. E aí entreguei a criança, disse, levem, Se eu fosse levem. escoltado, eu ia colocar um óculos escuro e pagar de louca. Falar, tô na escolta. Tem A galera ia noção. falar, vou pedir Por autógrafo. isso que Quem é eu esse digo que cara? tudo é na emoção na gente ali, né? Pô, a chegada da Helena no Brasil foi com emoção. Caraca, meu. Já ficou pra história. Helena tá com quantos anos? 2 anos e agora Pico- vai fazer pico 3 de roxo ainda. dezembro. Não, é pequenininha ainda. Maravilhoso. Que beleza, hein? Mas eu Marcelo, tô- olha, pra gente, pra isso Que que, pra pariu, isso que a né? gente faz esses papos Não, aqui, e assim, ó, né? ela vai um dia vai sentar aqui, porque tudo que eu faço, eu tô preparando ela, assim, pra ser minha sucessora. Não, maravilhoso, Legal. maravilhoso. E tem que levar Coitada, menina, junto. Ela tanta vai pressão, estar tem lá que no levar festival, hein? Gente, eu posso falar um negócio pra vocês? Você falou disso, eu penso nisso muito, assim. Eu acho que quanto mais humanizado a parada é, mais legal é. E mais natural acontece. Período de férias, levei, pô, a Dani, a Dani Abreu, Dani, amo você, saudade de você. Dani, que foi Artplan, trabalho no Almap. Enfim, eu tive um almoço com ela, tava a Silmara da Logan também, e eu tava com os meus filhos, eu levei meus filhos para um almoço com o cliente. Obviamente, um cliente mais próximo, conhecia, amiga pessoal, mas estava ali levando a CEO, a Country Manager da Logan, junto com a Dani e os meus filhos Sony. Foi super legal, foi super humano o almoço lá e tal. Faz parte, você tem que levar ela também. Já foi almoço de sócio. do Já Amigos. foi almoço do sócio. A Giovana foi almoço do sócio do Amigos do Mercado. Quando ela tiver maiorzinha, leva que assim, você vai ver que tesão que é ter ela junto participando, assim, sabe? Não, ela foi na XSW, né? Com 3 meses e meio. Não, Ela foi maravilhoso. A primeira XSW dela, ela tinha Ó, 3 ela meses foi, e eu meio. que Beleza, tá vendo aí? Com 3 meses. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom, isso, muito né? bom, muito bom. Lu, seguinte, passamos aqui pela trajetória delas, né? Falamos do passado, falamos do presente. Agora, a gente caminhando aqui para os minutos finais do nosso papo, é o momento que a gente fala de futuro, né? E é gostoso a gente passar nessa linha do tempo todo, né? Enfim, falando dos lugares para onde vocês passaram. E agora, da mesma pegada que a gente chegou até aqui, tanto com um olhar profissional quanto com um olhar pessoal. Né? Vou começar pela Paola. Né, Paola, agora, quando você olha para frente, enfim, acabou de se matricular no curso, né? Nova Creator. O que você vê para o futuro, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Nossa, futuro profissional, eu vejo um universo, principalmente por estar estudando a parte dos creators. Todo mundo fala assim, você vai ser creator. Eu falei, todo mundo tem que ser. A escolha é como você quer, qual meio, como você se posiciona. Então, a minha imersão, eu vejo eu trabalhando cada vez mais para ajudar pessoas a se posicionarem. Encontrar... De verdade, eu acho que o principal é a estratégia com performance, com propósito. Sim. Trazer humanidade, alma no que faz. Então, eu tenho essa facilidade de pegar o DNA de cada um e conseguir fazê-lo ver o quanto isso é importante. Estou trazendo isso para mim, o aprendizado, em mentoria, em palestras, mas eu me vejo trabalhando em uma série de projetos. Não sei se eu vou continuar as a service ou não, mas eu me vejo ajudando pessoas a prosperar e se posicionar com equilíbrio, de verdade. Que legal, maravilhoso. Pessoalmente, como eu vou até uns 100 anos, pelo menos, continuar fazendo esporte, alimentação e todas as práticas que eu tenho, que eu falo que é um kit de sobrevivência. Maravilhoso. E é bom que, assim, aprendizado só vale mesmo quando você passa para frente, né? E você podendo ajudar outras pessoas nessas mentorias e tal, faz total sentido, né? Faz. Passar isso tudo que você
ao longo da vida absorveu e que de melhor você pode compartilhar. Isso é louvável. Se eu pudesse, seria um mestre meu. Eu sou fã de mestre Yoda. Maravilhoso. Pra quem sabe, ser um aprendiz dele. Maravilhoso. Já passou da fase de aprendiz, agora tá. Muito bom. E você, Andressa, quando olha para frente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, já que a gente pôde falar da sua origem, falar de toda a sua trajetória aqui, né? O que você vê pela frente? Eu tô preparando a Helena para ser minha sucessora no festival. Não, eu acho assim, ó, eu sempre quis deixar uma das coisas que eu tinha comentado com a Paola aqui do meu mural lá, que as coisas que eu não tinha conseguido fazer ainda, era trabalhar com social e um curso em Harvard, que estavam no meu mural dos sonhos, que foi as duas únicas coisas que eu não realizei daquela lista. O resto todos eu fiz, escrevi o livro, abrir uma empresa no exterior, sabe? Então, foi bem legal. Assim, eu olho para aquilo lá e só realmente falta essas duas coisas. O festival, ele me abre muitas portas, né? Mas eu transformei ele num propósito. Né? E se for através do festival que eu consiga trabalhar com social, ótimo, porque aí eu vou unir o útil ao agradável. Já deu um bom primeiro passo, né? Sim. Mas eu tenho muita essa coisa, até comentei com a Paola que eu só não posso arrumar briga com o Trump, mas eu pensei no início de pegar mulheres vulneráveis nos Estados Unidos, principalmente agora que ele tá mandando um monte de gente embora, deixa... Outro dia invadiu até uma fábrica, né? Hyundai, Não, e leva 200 pessoas, eu acho que... As mulheres com os filhos... Estavam ilegais dentro... essas pessoas geralmente trabalham em fábricas, né? E entraram realmente fazer tá uma acontecendo fiscalização isso. dentro da Hyundai lá, acho que foi Hyundai. E 200 pessoas, acho que foram deportadas aí dessa fábrica. Tá? Então, eu queria pegar um recorte de mulheres vulneráveis, mas ainda não estou podendo arrumar essa confusão com ele. Né? Não quero perder minha cidadania e tal. Mas aí eu pensei de mulheres periféricas, enfim, mas eu quero preparar essa galera, seja através do festival, seja através do que a gente já faz com o mercado, né? Quero trabalhar com social. Eu acho que isso... Eu já fiz isso outras vezes, mas não continuamente. Isso me fez muito bem como pessoa. Então, eu quero, né, continuar fazendo isso, né, essa é a minha meta, um dos meus sonhos é trabalhar com social. E quando eu falo esse negócio de preparar a Helena, na verdade é que eu quero deixar esse legado, né, seja para a Helena, seja para algum sobrinho, mas o festival, para mim, eu não olho ele como um negócio, né, é como propósito mesmo. Então, não é uma coisa que eu quero deixar para alguém que realmente vá lutar pelo mercado, né, por essa coisa do seu João lá, desde o início, não, vamos educar os jovens, né, que no final depois vai ser quem vão estar ocupando essas grandes cadeiras. Então, eu gostaria de que fique isso, assim, né, que esse seja o meu futuro, que eu consiga, tendo força para tocar o festival, né, e esses projetos sociais em paralelo. E um pouco do que a Paola falou também, que foi o que nos conectou também, que é poder passar isso de alguma forma, ou seja, através de mentoria, ou seja, né, porque a gente eu ontem fiquei até as 4 da manhã treinando um agente lá para facilitar a minha vida, assim, nesses processos de ajudar as pessoas. Então, acho que é isso, assim, que eu consiga passar isso, né, porque é uma sensação de viver com pressa, né, que a gente tem, apesar de que ela tá falando que a gente tem que meditar, e eu fiz mesmo um retiro, mas eu tenho essa sensação, assim, de estar sempre vivendo com pressa, assim, de fazer as coisas. Então, né, fazer isso, mas não com tanta pressa. Maravilhoso. Você quer deixar para Helena? Já aproveita e já deixa um beijo para ela falando o nome dela aqui, que você vai ver a emoção que ela vai ficar quando ela fala assim, minha mãe mandou um beijo. Não, e ela quando ela me vê na televisão, ela fica bem louca mesmo. Exatamente. Já pode mandar, ó, nessa câmera. Ó, filha, tu já sabe que um dia tu vai estar sentada aqui conversando com eles, né? Vai estar, né, honrando a mamãe. Né? Vai estar eu aqui ou a Gigi, né, Marquinhos? E outra coisa também que aproveitar, né? Pô, eu tô num dos podcasts mais fodas, principalmente para as marcas, né? As marcas nos assistem e, pô, o festival tá aí, pessoal, precisamos de patrocínio pro próximo, né? Por favor. Já que a Paola não é mais quem assina algum virou a mentora agora. Não, a pessoa que assina, mas conhece pouca gente, né? E ela valida. Então, assim, pô, o festival tá aí, acabei de falar, é um negócio de propósito. Eu acho que as marcas têm que... Principalmente porque é um evento de mercado pro mercado, as marcas têm que estar mais presentes. Muita gente não conhece o festival. Depois que vai, se apaixona. E eu sou suspeita para falar, mas é um negócio que é muito louco, é uma energia muito diferente, assim. Conteúdo, experiência, não é só publicidade. E esse ano a gente a proposta é essa, assim, a gente conseguir concentrar não, fazer um mini XSW lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, que a gente possa fazer essas coisas, né, ocupar a cidade mesmo como cenário. Então, acho que vai ser um negócio legal. Vai plotar a cidade, né?
legal. Sensacional. E vocês fizeram um evento na Globo de pré-lançamento, né? Do evento, Fizemos até para levar ele para o mercado, para poder explicar, para poder convidar as marcas para estarem mais presentes, para que juntos, né? A gente depende, né, das marcas para que a gente construa algo grandioso, né? E pô, a gente vai para SX, vai para Cannes, mas cara, a gente tem todo o potencial para estar construindo coisas desta mesma dimensão aqui. Exatamente. Né? Só que a gente não consegue fazer sozinho. E é isso que eu vejo, assim, a gente valoriza tanto que tá lá fora, né? E a gente tem aqui, pô, E a gente tá falando de festival de 49 anos, vai fazer 50 anos. 50 né? anos. Se o maior né? público lá é brasileiro, o que a gente não faz aqui? Exato. Com toda a criatividade, multiplica pros Não, brasileiros. maravilhoso, E aí maravilhoso. transborda. Maravilhoso. Cara, que bacana, que privilégio, Pô, né, Lu? não, eu tô- Putz, mais, olha- mais um dia que eu saio daqui inspirado, feliz. Mais um episódio Não, histórico. mas vai dizer, tu vai pra Gramado, pro festival, com certeza, Gigi vai junto, porque a gente faz... E, não, e é Sim. verdade, eu desde que eu tava grávida, as pessoas, eu recebia mensagem, posso levar minha filha? Eu falei, que claro, tinha gente com bebê Não, no maravilhoso. festival que eu deixava levar a família junto, porque a Helena tava lá no palco, a Helena entregou um troféu pra Bianca Andrade na época. Olha que Entendeu? Legal. Então, assim, a Helena, o primeiro troféu que ela entregou foi o da Bianca. Então, assim, as crianças vão, a gente faz muita ativação. A gente fez um passeio na Parque da NASA. Olha que legal. Com os filhos de uma galera que estava lá. Então, assim, vale a pena, é um negócio legal. E a família acaba indo todo mundo junto, porque é Gramado, né? É espetacular, maravilhoso. Marcão, Não, cara, animal. E o seguinte, viu, Andrés? Quero até também deixar aqui registrado que a minha gratidão pelo carinho que vocês têm pelo Amigos do Mercado desde sempre. Né? Já faz um tempo que a gente conversa sobre muitos assuntos, sobre o festival, sobre as coisas do Amigos, né? E sempre de uma forma muito carinhosa e respeitosa para esse nosso negócio que está muito no começo, né? Amigos do Mercado, enfim, a gente está numa jornada que já tem 10 anos, mas que boa parte foi algo paralelo à minha trajetória profissional, do Luciano, do Delém, enfim, de todos que estão com a gente ali. E como um business, como um negócio, ele existe há 4 anos. Né? E não foram poucas as vezes que a gente pôde, né, trocar, a gente sentar para conversar, de entender ali, e você sempre com um carinho muito grande Não, pelo mas Amigos. é mútuo, né? Eu também sou muito grata, assim, porque desde a minha entrada também eu sempre fui muito bem recebida, né? Então, é mútuo. nossa jornada está só começando. Gente, Muito bom, ó. saúde e sucesso sempre, Saúde, brindando. sucesso. Viva mais um dia. Maravilhoso, Marcão. E você que chegou até aqui, meus amiguinhos, vamos lá, ó. Muitos outros episódios para que vocês vejam aqui. Se você for um profissional de comunicação, participe dos nossos grupos de WhatsApp, visite os nossos eventos e nos encontre por todos os eventos que estamos por aí, inclusive no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Não é mesmo? Gente, Um beijo. beijo grande. Valeu. Beijo. Aqui na Tchau, geral. tchau, Tchau, hein? tchau. Beijo. Valeu.